Chutou com toque de bola novamente, Dieguinho prendeu para Sobral. Ele balança pelo campo de defesa, tenta ser jogando, rouba a bola. Vitor Roque soltou pelo comando de ataque, vem Torres. Ele tentou bater pro gol, bateu muito mal. Facundo Torres pega mal na bola, tranquilo do gol, sai para pegar Fernando Miguel. Ele domina para o time do Ceará, tenta ser jogando pelo comando de ataque. Lançamento foi feito à frente do comando. Vem para afastar Gomes, ele corta, tira o perigo para o time do Palmeiras, afasta dali. A bola já volta no campo de defesa para ser para o jogo. No campo de retaguarda, Fernando Miguel domina. Ele prende o lance pelo seu campo de defesa para ser jogando, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. Pela direita, abertura, vem com toque de bola. Mugni, ele domina pelo comando de ataque, tenta o toque de bola com o time do setor de esquerda. Quarto, o zagueiro vem para cortar a bola, mata no peito. Fux tenta ser jogando para o time do Palmeiras de graça. Recolhe novamente o time do Ceará. Abertura vem pelo meio de campo com o Marlon, domina do campo de defesa e sai jogando. Recomeça o Ceará com o William. William Machado domina. Ele vem para o toque de bola para o Mugni, domina do campo de defesa, vem para a finta, tenta prender o time do Palmeiras. Aperta a jogada, ganha a jogada para a direita com o Giai. Ele domina do campo de defesa com o Fux. Fux domina para o time do Verde, gira a jogada, solta para o setor intermediário, domina com Martínez. Martínez prendeu pelo setor de esquerda, capra ataque, tenta o levantamento para o comando de ataque. Já recolhe a jogada novamente, Coutinho no comando de ataque, vai para o drible, tenta o toque de bola, Coutinho no setor de amigo de campo. Já domina o Palmeiras para ser jogando com Fux. Fux prende o lance, domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação do primeiro, tenta o toque de bola frente, afasta o zagueiro, vem para tirar. Recolhe pela direita, vem o William Machado, corta, aperta o Verdão para ganhar o lance, tentou o toque de bola da esquerda, recolhe Facundo Torres, tentou soltar a frente, cochilou Evangelista. No carrinho tira o time do Ceará, que tenta descer pelo comando de ataque, aperta na marcação o time do Palmeiras, ele deu falta. Martínez faz falta, tá parado o jogo. Falta a favor da equipe do Ceará, falta em cima do Lucas Mugni, jogador argentino, já teve passagem por outros clubes do futebol brasileiro e se consolidou como esse maestro do time do Ceará, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil, domínio do campo de retaguarda, tenta ser jogando, já vem pro toque, tenta partir, Sobral, recolhe pro Ceará, a bola tá saindo para a liga de lado, é lateral pro Vozão bater pelo seu campo de ataque, em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posiciona para ser jogando, vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário, o time do Ceará, lateral pelo setor de direita, vem Matheus Bahia. Ele bate o lateral, solta no campo de defesa, sai jogando com Marlon. Marlon domina de lado, abre para William Machado. William Machado já domina pelo setor de esquerda no campo de defesa, vem para a finta. Ele tenta o toque de bola, sai jogando contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras para ganhar. Esteban vai para cima. A bola volta do meio de campo, domina contigo na intermediária. Marlon. Marlon prendeu, tentou lançar na frente, a bola quica. Enganou Giai, que foi empurrado. O Pedro Henrique vem por trás, empurra, faz falta. Campo de defesa para o Palmeiras bater, Solera. E por isso ele levava tanta vantagem no lance, né? Ele ia sair cara a cara com o goleiro Everton, mas isso só foi possível porque ele fez a carga para cima do Giai e falta em cima do camisa 4 do Verdão. Alô Luiz, alô José, alô Gilmar Costa, Mariceu Oliveira, Luders, Maria Paulo, Ricardo Matos Filho. Alô Gilmar Costa curtindo com Chaves Maloqueiro, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, tenta descer o Palmeiras, esticada demais. Recolhe o Ceará pelo seu campo de defesa. Já sai jogando aqui pelo setor de direita com o Matheus Bahia. Ele prende o lance e tenta ligar a jogada no setor intermediário. Apertou, ganhou, Esteban desceu, vem na recuperação de novo. Domina Dieguinho, ele tenta o toque de bola, bola volta para Martínez, arma descida o time do Palmeiras, abertura frente do campo de ataque, boa finta, escapou do primeiro, do segundo não deu, Vitor Roque, a bola volta no toque de bola para ser jogando, domina novamente, tenta o toque de bola, o time do Palmeiras recolhe pelo seu campo de defesa, na esquerda vem o Ceará, a abertura vem com Pedro Henrique, domina pelo Ceará, abriu pelo setor de esquerda, para o toque de bola, Coutinho à frente, Fabrício Souza dominou, escapou da marcação, vem pro cruzado, levantou na boca do gol, afasta a zaga do Palmeiras, vem para tirar, inteligente na bola, vem Vanderlan, corta pro time do Verde, sai jogando no campo de defesa. Vanderlan completando o seu 100º jogo com a camisa do Palmeiras, ele que substitui hoje o Piquerez, preservado para esta partida. E agora já a primeira reclamação do Léo Condé com a falta na sequência marcada a favor da equipe do Palmeiras, por enquanto 0-0 no Castelão. É o futebol da Bandeirantes para você. Alô, Mauro Müller, ligado no microfone Bandeirantes, Enilda Alves de Brito. Alô, Cida Luzumira, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Marlon Aparecido, Botizadão, Livramento. Gilmar Costa, obrigado pelo carinho da audiência. Ney Wilson Moura, também ligado com Marcos Bonvecchio. A bola volta no toque de bola, domina pelo campo de defesa. O time do Palmeiras sai jogando com Gomes. Gomes domina, abre a jogada para Fux. Fux prende pela direita. Na direita tenta enfiar a jogada no comando de ataque. Cochila na marcação, tentou ganhar a jogada, não consegue. Perde
o lance, Vitor Roque deu moleza, domínio do campo de defesa, está jogando novamente Dieguinho. Dieguinho prende na sua zaga central, recolhe a jogada novamente no toque de bola, tenta ser jogando. Lançamento vem à frente no comando de ataque de primeira, Pedro Henrique lançou, tentou o toque de bola, ela sai. Em lateral para a equipe do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa. Lateral para o time do Palmeiras bater do campo de retaguarda. Ative efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Aqui está parado o jogo. Já está marcado bola para o time do Palmeiras ser jogando pelo seu campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa. Fux domina para o time do Palmeiras. Ele vem para frente, aprende a jogada para a direita, enfia a jogada para o setor de esquerda, câmara ataque para Facundo Torres. Bom drible na marcação no primeiro, mas o Bandeira impugnava. Marcando impedimento para o time do Ceará bater pelo seu campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Alô, Ney Wilson Moura, ligado no futebol da Bandeirantes. Wanderson Mariano, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Alô, Maria Aparecida Antônios, curtindo o som da Bandeirantes. Marlon Aparecido Burniz, também com Paulo Bonato, ligado na Bandeirantes. Obrigado, Wanderson Mariano. A bola volta no toque de bola lateral para a equipe do Ceará bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, placar do jogo de 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com um tigre na obra dá tudo certo. E domina do campo de defesa para ser jogando novamente o time do Ceará. Abertura vem com Marlon domina pelo campo de retaguarda, abriu pela direita, tenta o levantamento para Matheus Baia tenta o levantamento à frente, perde o lance, bola volta com o time do Palmeiras. Domina pelo comando de ataque, vai para a finta, recolhe novamente, vem para a finta, lançou Vitor Roque, soltou da esquerda para Facundo, ele vem para a finta na marcação, soltou no comando de ataque, abriu para Vanderlan, bola bateu no braço do zagueiro, o árbitro mandou seguir. Vanderlan parou para pedir falta em vez de seguir no lance. Agora ele volta, vem para a marcação, aperta, tenta ganhar para o time do Palmeiras, ferte a porta, Vanderlan, a bola vai embora. Linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado, lateral para o Palmeiras bater da esquerda de defesa. E o Galeano ficou reclamando de uma cotovelada do Vanderlan, mas o árbitro Rodrigo Pereira de Lima e também o quarto árbitro, o Léo Simão Holanda, nenhum deles assinalou nada, apenas lateral para o verde. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Kel, ligado no microfone Bandeirantes, está curtindo o sonsaço Bandeirantes, o Kel falou que joga no gol. Toma gol no Ainu. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente para a ponta, tenta descer o time do Palmeiras, abertura. Entrada da área, Martínez lançou errado. Tocou completamente errada a bola para o Estevão. Bola vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Ceará bater, Solera. E mesmo se tivesse acertado esse lançamento para o Estevão, provavelmente o Francisco Chaves Bezerra Júnior, o bandeira de número 2, ia tirar o doce da boca da criança, porque o Estevão estava um passo à frente, mas só tiro de meta para o goleiro Fernando Miguel bater. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. Aqui tá parado o jogo, vem pro toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de defesa Pedrão Panvecchio em Oswaldo Cruz. Alô, Pedro Panvecchio, ligado no futebol Bandeirantes da nossa clube de Oswaldo Cruz e vem pro jogo o time do Palmeiras. Levantamento na direita do campo de ataque, tentou Felipe Anderson, subiu de cabeça. Vem para tocar da bola, William Machado põe para fora. É lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Lateral cobrado, desculpa, direita, campo de ataque, a bola volta com o Giai. Ele prende o lance contigo no meio de campo com Gomes recolhe o capitão do time do Palmeiras, abre a jogada para Giai, ele domina para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente para Felipe Anderson, para Giai, tentou o drible, levou vantagem, o time do Palmeiras ficou caído, Giai, recolheu o Estevão, ele prende o lance, inverteu na esquerda, capra ataque para Vanderlan, de primeira soltou pelo meio de campo, recomeça com Martínez lá atrás no campo de defesa, Fux domina para o time do Palmeiras para sair para o jogo. Conte com a qualidade, a durabilidade, a confiança que só a Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. A bola já volta no amarelo. Bola contigo no setor intermediário. Pois não. Amarelo pelo lance no Giai. Exatamente. O Mugni deu uma pegada firme para cima do Giai. O Palmeiras teve vantagem. Só que como voltou lá no sistema defensivo, Gustavo Gomes abandonou a bola e foi cobrar a arbitragem para paralisar o lance para atendimento médico no Giai. E agora o Rodrigo Pereira de Lima dá o cartão amarelo para Lucas Mugni, camisa 10 do Ceará. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil,
Você pode confiar, torcedor brasileiro. E já domina do campo de defesa para ser jogando, tá parado o jogo. Naves tá marcado e Benedetti. Falta e tá sentindo demais, hein, o Giai. Exatamente, agora o João Martins já chama ali com, evidentemente, o aval do técnico Abel Ferreira, Naves e também o Benedetti. Os dois zagueiros iniciam um processo de aquecimento junto com o Magu, preparador físico do Palmeiras. Preocupação em cima do camisa 4 do Palmeiras, vale destacar, o Piquerez também foi para o aquecimento, Ulisses. Então, nesse momento, Palmeiras tem Benedetti, Naves e Piquerez no aquecimento. Palmeiras não tem nenhum lateral direito no banco de reservas para essa partida, porque Marcos Rocha e Mike ainda estão se recuperando das suas respectivas lesões, mas agora o Giai levantou, tá com uma cara de dor gigantesco, camisa 4 do time do Palmeiras, mas já tá de pé pelo menos. E aí, Pretzel? Entrada muito dura, né? O cartão amarelo bem aplicado, o Giai chegou com um preço muito alto, né? Revelação do São Lourenço, o Abel se encantou com ele. No ano passado realmente não conseguiu se firmar, mas nesse ano tá jogando bem e ganhou a posição titular merecidamente. A bola volta do toque de bola, domina para a direita, já tenta o levantamento à frente, afasta o zagueiro, vem para tirar a bola, volta Coutinho no meio de campo com o toque de bola, Coutinho na intermediária de Sobral, ele domina do campo de defesa, lá atrás do campo de retaguarda, Fernando Miguel sai jogando, perde a esquerda, a bola tenta o levantamento, afasta a zaga, vem para tocar, já domina do comando de ataque, afasta, tenta o toque de bola, vem para o toque, ganha novamente Facundo Torres, soltou, joga na frente para Vitor Roque, ele domina para o time do Palmeiras, sai de dentro da grande área, balança de um lado, outro, prefere voltar a jogada para Estevam, ele domina do toque de bola, no Vanderlan prendeu para Fux domina pelo comando de ataque, vai para a finta, quebra a primeira barreira de marcação, já soltou de esquerda para a jogada novamente no comando de ataque para Vitor Roque, ele domina para o time do Palmeiras, tenta a finta, vai para o drible, Vitor Roque, abre o compasso, tenta o toque, volta a jogada contigo no setor intermediário para Martínez, que está jogando aqui atrás para Gomes, domina na circunferência central do gramado e já sai jogando, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, domina pelo campo de retaguarda para ser jogando novamente, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil, lançamento para Vanderlan em alta velocidade, tentou o cruzamento, bate no zagueiro, ganha escanteio de forma inteligente. Foi bem agora o lateral da equipe do Palmeiras, jogando essa bola para cima da marcação e faturando o escanteio a favor da equipe do Palmeiras. Verdão hoje jogando de dourado, 100º jogo do lateral Vanderlan. E agora o Palmeiras na bola parada, vem com Estevam para bater de pé canhoto em busca do primeiro gol alviverde na Copa do Brasil. Para deixar tudo azul do seu caminho, você já sabe, amortecedor HG, porque é na carta, torcedor do Brasil, você ligado no futebol Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Levantamento à frente, tentou o toque de bola muito forte. Bateu mal na bola o Gomes no rebote, pegou muito embaixo, tiro de meta, Vozão. Mostrou porque é zagueiro e não centroavante, né, Ulisses? Pegou mal na bola, o Gustavo Gomes perde uma grande chance. A equipe do Palmeiras segue 0-0 no Castelão. 0-0, o tempo não para, Bandeirantes marca. 13h30 de bola rolando, 13h30 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, Ceará 0, Palmeiras também 0, jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil. Alô, Pusóvio. Ulisses, 42 minutos de jogo no Newton Santos para Botafogo e capital do Distrito Federal. No placar, 1-0 Botafogo com gol do lateral esquerdo, Alex Telles, de pênalti. Amarelo. Alô, Zenildo Alves Brito, pois não. Cartão amarelo para o Estevão, deu um trançapé para cima do Dieguinho do Ceará e foi advertido, um cartão para cada lado, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando, vem para o toque de bola, aperta na marcação, recolhe novamente no comando, tentou pela direita o time do Ceará, aperta na marcação, tentou o Dieguinho, ganha lateral. Dominou no campo de ataque, para mim é lateral para o Palmeiras, hein, cara. O árbitro mandou bater o lateral de novo. Técnico do Ceará tá ainda loucura aí, Soler. Exatamente, ele tá gesticulando ali, pô, você tem que falar com o seu Bandeira, E agora o próprio Rodrigo Pereira de Lima pediu desculpas para o Léo Condé e o lateral ficou mesmo pro Ceará. E aí, Pretzel, e o jogo? 14 jogados, 0-0. O jogo parelho, viu? Palmeiras, é claro, tenta chegar na frente, mas o Ceará se defende bem e tenta jogar a bola no Pedro Henrique. Pedro Henrique em cima do Giai, a principal jogada do time do Ceará.
E quem está me impressionando é o número 20, o Dieguinho, que era do Goiás. Mas está jogando bem mais uma vez. Só achando o Palmeiras um pouco lento. Talvez até por um resguardo de um jogo importante de mata-mata e ao mesmo tempo pela questão física, já que o Abel deu entrevista depois do jogo contra o Bahia e disse, né? Tomara que nenhum jogador meu se machuque, porque nós temos jogo já na quarta-feira. É um jogo atrás do outro, não tem essa não. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Aperta na marcação e Sil tá nas mangas da camisa do Palmeiras. Fios e cabos elétricos Sil nas mangas da camisa do Palmeiras, patrocinador oficial do time do Verde. Você ligado no futebol Bandeirantes. É lateral pro time do Ceará, bater pela direita no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 15 minutos 16 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, Palmeiras. Palmeiras e Ceará. Ceará 0, Palmeiras também 0. Na Bandeirantes é você. Diz aí, Pusóvio. Ulisses, o técnico Kleber Xavier já pode estrear pelo Santos. A contratação já aparece no bid da CBF. Com isso, está regularizado para comandar o time contra o CRB nesta quinta-feira, às 6 da tarde, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você curtindo todas as emoções do campeonato da Copa do Brasil. Você ligado, curtindo tudo para você. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para ser jogando, vem pro toque de bola, recolhe contigo novamente no setor intermediário. É bola para equipe do Ceará, houve a falta. Tá parado o jogo, tá caindo o Pedro Henrique. Falta do Vanderlan em cima dele, perigosa a favor da equipe do Ceará, tanto que os zagueiros, o Marlon, capitão da equipe, também o William Machado, já partem para dentro da área do goleiro Everton. Pedro Raul, que é o artilheiro do time na temporada, com 9 gols marcados, também já está por ali. Chance de jogar essa bola lá na bagunça, Ulisses. E tem que jogar na bagunça mesmo, Soler. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. É falta para o time do Ceará, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Falta cobrada, levantamento à frente, sobe de cabeça, o zagueiro toca na bola, a bola vai saindo para escanteio. O árbitro deu ou não? Tá parado, o jogo tá marcado, escanteio para o time do Ceará bater. O Everton tentou dar um migué, né, Ulisses? Ele dá um tapinha na bola, mas não evita a saída pela linha de fundo. É escanteio a favor do Ceará. E agora tem duas bolas em campo, né? O Everton deu a bola para o árbitro jogou essa bola para o Lucas Mugni, mas o Matheus Bahia jogou outra bola no campo, já foi retirada. É escanteio para o Vozão, chance na bola parada. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já a sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Aqui está parado o jogo, está marcado novamente. Falta escanteio para o time do Ceará, bater escanteio, cobrado, sobe de cabeça, vem para tirar Fux. A bola volta no comando de ataque, prendeu Mugni. Mugni prende o lance para a direita do campo de ataque, soltou bom, jogar na frente, vem cruzamento do Marlon na boca do gol, passou por todo mundo. Na esquerda, bola batida, gol de primeira, pancada do Pedro Henrique, que não mudou. Ele não mudou. Pedro Henrique de frente para pequena área, sem marcação nenhuma, pega mal na bola, mal demais. Que chance perde novamente o time do Ceará, que coisa! Impressionante, né, Ulisses? O cruzamento que vem da direita, mal afastado pelo Felipe Anderson, aí o Matheus Bahia deixa na medida para o Pedro Henrique estufar a rede e sair comemorando, mas o Pedro Henrique de canela mandou mal demais, só tiro de meta para o goleiro Everton. Ah, ô Pretzel, que é isso, hein? Perdeu o gol, né? E é esse tipo de lance que não pode acontecer na área do Palmeiras. O Gomes é bom cabeceador, o Bruno Fux mais ou menos, mas a bola sobrou para o Pedro Henrique sozinho chutar no gol. E ele perdeu, né? Sábado contra o São Paulo ele fez um bonito gol logo aos 4 minutos de jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de retaguarda, tenta ser jogando novamente. Domínio do campo de ataque para sair para o jogo. Recolhe o time do Palmeiras e toda hora vai para cima. O evangelista do Abel reclamando de alguma coisa. Pegaram o feio, que a chegada no Facundo Torres foi feia, hein? Do Dieguinho. O Dieguinho chegou sem visar a bola, né? Deu no meio do Facundo Torres e ali o Lucas Evangelista foi conversar com o Abel Ferreira para ajustar o posicionamento. Palmeiras dando muito espaço para a equipe do Ceará, tanto que o Pedro Henrique teve essa oportunidade agora há pouco e desperdiçou, e a falta do Dieguinho no Facundo ficou só na conversa, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. 20 minutos de bola rolando, tá parado. É falta para o time do Palmeiras bater. É falta para amarelo. Ele não deu amarelo. Sem amarelo para o Pedro Henrique você também. Viu como eles são ruins. Você viu como é que é? Escudo FIFA, ele deu uma né? falta do Estevão, que foi até uma falta involuntária. Né? Foi falta, tudo bem, por trás deu amarelo, tudo bem. Agora o cara toma uma pancada, ele não tá nem aí, Pretzel. Que é um problema, porque ele é atrapalhado, né? O critério dele realmente não é interessante. Aliás, a falta de critério, ela manda na arbitragem brasileira. E a arbitragem brasileira está estragando o nosso futebol. Não adianta, isso aí tá claro. O futebol da Bandeirantes. Levantamento na área, tentou chegar ali o Vitor Roque, mas bem atrasado, hein, Soler? Mas muito atrasado. O lançamento do Estevão muito forte. O Vitor Roque não conseguiu chegar nela. Se tivesse uns 10 centímetros a mais, talvez ele chegaria. Mas pequenininho não chegou. É o futebol da Bandeirantes. Aí tá parado o jogo, o Giai vem por baixo, vai tomar amarelo. Agora ele dá amarelo pro Giai. Teve falta no Facundo Torres, ele não deu nada. Agora ele vem e dá pro Giai. E aí? E aí que o Giai argumenta, fala, pô, os caras estão sentando o sarrafo, o senhor não faz nada. Dei uma chegadinha e já toma amarelo? Exatamente, cartão amarelo para o Giai. E ele reclamou que o Pedro Henrique tinha feito uma falta parecida no Felipe Anderson e não teve cartão. E agora cartão para o Giai. Esse cartão foi correto, Ulisses. O errado foi não ter dado pela falta no Facundo Torres. É isso. Então, mas é ele errado em ter dado esse cartão. É que a falta de critério. Por quê? Diga. Por que não? Porque o critério que ele adotou do jogo é de um jeito, pro outro é de outro. Então ele tem que padronizar o critério dele. Não dei lá, não dou cá. Agora, dá de um lado, não dá do outro, e você está coberto de razão. O erro foi não ter dado lá o cartão amarelo. Mas o critério dele é de um time é de um jeito, pro outro time é de outro. Desculpa, ou estou falando besteira? Não, tu discordou a 1 minuto, tu discordou. A 1 minuto e meio tu concordou com o que eu pensava. Então nós estamos em sintonia. É isso. Não discordei, não. Discordei do critério dele. O critério é muito ruim dele. Ele está se perdendo totalmente no jogo. É lateral pela direita para o time do Ceará bater. Se posiciona para a cobrança de lateral. Matheus Bahia. Placar do jogo de 0 Ceará, 0 Palmeiras. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para ser jogando. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Lançamento vem para tirar. Afasta, corta dali. Gomes tira. A bola voltaria para Estevão. Estevão chega na bola, não chega não. Domina o Ceará para ser o jogo. Ceará melhor, hein, Pretzel? Melhor, o Palmeiras não consegue encaixar o ataque, o Felipe Anderson não entrou no jogo, o Evangelista está ficando muito atrás, e aí você tem 3 homens na frente e a bola não chega nunca. É um problema realmente, o Ceará ataca com mais perigo e o Pedro Henrique já perdeu a melhor chance da partida. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. E já também no campo de defesa, Vivaldo Junqueira tá ligado, alô Mili Almeida ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Alô José Luiz Franco, Gilmar Costa, curtindo o sonsaço Bandeirantes, Juarez Matias da Costa, também ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, viva, obrigado, Antônio Reginaldo Cifarelli. A bola volta no toque de bola, falta em cima do Evangelista pro time do Palmeiras, bater no campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, torcedor brasileiro. Mais tarde o Corinthians em campo diante do Novo Horizontino na Bandeirantes para você. A bola vai rolar Pedro Martelli, Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Luiz Fabiano, Bruno Pusóvio para você daqui a pouquinho para Corinthians diante do time Novo Horizontino. É bola do campo de defesa para ser jogando. É bola para o time do Palmeiras. Bater bola à frente do comando de ataque. Vem o Everton. Repõe a bola em jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Lançamento foi feito à frente. Tenta o toque de cabeça. Briga, tenta ganhar a jogada. Eu vou dizer uma coisa para você, o Soler. Preste bem atenção. O Vitor Roque, ele é jogador e vai fazer gol já com a camisa do Palmeiras. Ele é voluntarioso. Mas tem bola. Ele não precisa correr. Porque ele vai se desgastar, não vai chegar e não vai ganhar nada. Então ele tem que achar esse equilíbrio. Ele está com muita vontade e com a própria necessidade de fazer gol. Você não concorda, Preto, que ele tem bola que ele vai que sim, não é para ir? Sim, não precisava ir nessa, mas só que é o seguinte, ó. Ele não fez nenhum gol. Olha o Verdão, Pretzel. É Vanderlan quem domina mal. Ele vem por corte, o passe sai curto. Não foi nem tanto o Vanderlan que dominou mal. Domina pelo campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras. Pois não, Pretzel. O Vitor Roque tá precisando de um gol, ele não fez gol ainda e tá sendo cobrado pelo valor. Então é o seguinte, ó, quando o cara custa muito
e demora para engrenar. O Yuri Alberto foi assim no Corinthians também, ficou 7 jogos sem marcar, chamavam ele de 0-0-7. Hoje o Vitor Roque seria o quê? O 0-10, porque até agora ele não Eu lembro de você aqui na Rádio Bandeirantes, demorou no início lá para engrenar e custou caríssimo, salário altíssimo. Exatamente. A gente sabe como é que é, mas agora também vou falar. Agora tá voando, hein, Soler? O Vitor Roque completando hoje seu 12º jogo com a camisa do Palmeiras, 25 milhões e meio de euros investidos nesse jogador de 20 anos de idade. Tá ansioso para fazer esse gol. Ele teve 2 que foram tirados, né, Ulisses, pela arbitragem, um na Libertadores e outro no Campeonato Brasileiro, né? 2 anulados pelo VAR. Tá ansioso realmente o camisa 9 para desencantar finalmente. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Cadê o Pedro Raul? Ele tá no jogo, Pretzel? Tá com 25, eu não falei o nome dele, hein? Não falou porque não recebeu nenhuma bola. O principal atacante é o Pedro Henrique, né? Agora, o Palmeiras também, a bola não tá passando pelo meio. É um jogo lateral, são geralmente 3 contra 2. Na ponta, né? Aproveitando com o Facundo Torres e também com o apoio do Vanderlan. Mas eu acho que é muito pouco para a qualidade do Palmeiras, né? E a bola tem que chegar mais no Vitor Roque, porque senão é aquele negócio, ele vai tentar buscar a bola, mas ele sai do lugar. Hoje eu tô achando o Palmeiras bem lento, né? Daqui a pouco vão alegar que pode ser o desgaste físico, talvez, mas tá bem lento o time. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode confiar. A bola volta do toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras. É bola para o time do Vozão bater no campo de defesa. 0-0, 0 Ceará, 0 Palmeiras para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E vem para o toque de bola, Estevam aperta para ganhar para o time do Palmeiras. Bola tocada de cabeça do meio de campo com o William Machado. Ela aqui que no setor intermediário, Evangelista sobe, ganha o lance para o time do Palmeiras, mas o árbitro para. Marca falta para o time do Ceará, bater no campo de defesa. Falta a favor da equipe do Vozão e o Vitor Roque vai argumentar com o árbitro da partida. E o juizão não dá muita moral pro Vitor Roque, nem tem que dar mesmo, né? Porque o Vanderlan foi todo estabanado. Ele e o Evangelista fizeram um sanduíche de Pedro Raul. Sanduba. Opa, e o Vanderlan. Sanduba, né? O Vanderlan meteu o cotovelo na cara do Pedro Raul, né? Poderia tomar o cartão amarelo, né? Eu sou contra ele o deixou encostão. ali o braço, né? Falei ontem contigo lá no Morumbi, sem encostão e sem qualquer faltinha. Mas essa foi desnecessária, né? No sanduíche ele deixou o cotovelo na cara do Pedro Raul. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone, ele vai à tradição do Rádio Esportivo do Brasil, no meio do campo de defesa, manda um beijão pra rainha dos camarotes do Brasil. Alô, Laila Riso, ligada no microfone Bandeirantes. Ô, Laila, um beijão pra você, responde o Rodrigão, domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola contigo novamente, o time do Palmeiras vem pra finta, tá parado o jogo, tá marcada a falta, é falta pro time do Palmeiras, bater do campo de defesa, Giai põe muito à frente a bola. Houve a falta em cima do jogador do time do Palmeiras, Vitor Roque, que tá caído. Ele veio lá atrás, né, buscar o jogo para tentar iniciar a jogada e rapidamente foi derrubado pelo Dieguinho. Já ficou na reclamação porque ele botou a bola para bater rapidamente, o jogador do Ceará entrou na frente e não teve como cobrar a falta. Futebol da Bandeirantes para você. A bola volta do toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de defesa para ser jogando. Tenta o toque de bola para você, torcedor ouvinte do Brasil. Já domina do campo de ataque. O time do Palmeiras, abertura para Estevam. Estevam domina, corta para o meio, balançou, se soltar na ponta é boa. Abriu na esquerda, campo de ataque. Domina o time do Verdão. Vai para a finta, domina no comando. Vai para o toque de bola. Recolheu o Felipe Anderson. Tentou o drible, perdeu uma bola. Ele perde a jogada. Felipe Anderson. A bola volta com o time do Ceará. Vem Estevam na marcação, domina pelo campo de defesa. O Pretzel falou um negócio, eu estou observando aqui agora, viu, Pretzel? Palmeiras está em slow motion mesmo. Slow motion, nossa, paradão. E vem pro jogo o time do Palmeiras, se recolheu, entrou dentro da grande área, ganhou a jogada, Vitor Roque bateu pra fora. Era pra ele ter batido na primeira, ele que foi ajeitar de novo, bateu mal, mandou pra linha de fundo. Tentou surpreender o goleiro Fernando Miguel, que ficou de joelhos no gramado, na recuperação boa do Emiliano Martínez. Ele ginga pra cima da marcação, bate no contrapé do goleiro, mas bate pra fora. Só tiro de meta a favor do Ceará. É o futebol da Bandeirantes. Tentou o Vitor Roque, Pretzel. Tentou, ele tá precisando desse gol, foi falha do Diego, que é um bom jogador, Dieguinho, né? O Vitor toma a bola, ó. O Martínez toma a bola dele sem falta e o Vitor Roque faz o balanço, mas na hora de bater, ele chuta longe do gol, por incrível que pareça, né? Mas o Palmeiras tem que acelerar o jogo, a bola tem que passar mais do Felipe Anderson, que até agora é o assistente na partida.
assistente no sentido de ver o jogo apenas. É impressionante isso. Futebol da Bandeirantes para você, no futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a direita, não, lateral para a direita, para o time do Palmeiras, caiu, desabou Pedro Henrique. Tá caído, camisa 7 da equipe do Ceará, leva as mãos à cabeça e agora vai conversando com seus companheiros, né? Tá tiradão no gramado ali o Pedro Henrique, agora Rodrigo Pereira de Lima já chama o departamento médico do Ceará para ver o que está acontecendo com o atacante, com passagem por Internacional, o Corinthians e agora atleta da equipe do Ceará. O Ceará, Ulisses, que hoje não conta com o Rômulo no banco de reservas porque ele ainda pertence ao Palmeiras, mas um jogador que não engrenou nem no Palmeiras e por enquanto também não engrenou no Ceará. O Rômulo, desde que ele chegou ao Vozão, fez apenas 15 jogos com a equipe do Ceará e apenas 4 como titular, com nenhum gol marcado até esse momento. É o futebol da Bandeirantes para você, Pedro Luiz Curtido, Sonsaço da Bandeirantes, Fábio Santos, alô Francisco Edilson Nunes, alô Paulino Godoy, ligado no microfone da Bandeirantes no Leblon em Anápolis. Obrigado, Antônio Reginaldo Cifarelli, o Paulinho Godoy ligado também, obrigado pelo carinho da sintonia, Paulo Sérgio Silvério, curtindo o microfone da Bandeirantes na minha querida e linda Presidente Prudente. Aqui tá parado o jogo, é bola novamente pro time do Palmeiras, jogando Pedro Henrique sentindo, tá tudo bem com ele, é isso, Soler? Ficou meio zonzo. Exatamente, né? Tá meio grog, agora levantou, jogou aquela aguinha milagrosa e já tá pedindo pra voltar, mas é claro, vai ter que esperar um pouquinho ali, pelo menos o Palmeiras devolver esse arremesso lateral para a equipe do Ceará para ele voltar a campo. É o futebol da Bandeirantes para você, domínio do campo de retaguarda para ser jogando novamente o time do Ceará, aperta na marcação, Evangelista, cochilou, não ganhou. Domina do campo de defesa para sair jogando, já domina do campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, aperta na marcação, recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa, bola volta com o goleiro Fernando Miguel, domina do comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola de ação, tá curtindo no setor intermediário, aperta na marcação, o time do Palmeiras tenta ganhar, vem para o toque de bola de ar, apertou, tentou ganhar, não conseguiu, tocou na bola, Felipe Anderson, ela volta com o Ceará, levantamento do meio, mas vem de graça, já domina o Evangelista, ele prende a jogada, não tá sozinho no jogo não, Evangelista, se liga no jogo, domínio do campo de defesa, Guga Palestra, tá ligado na Bandeirantes, torcendo para o Verdão, já domina Facundo Torres pelo setor de esquerda, campo de ataque, Evangelista pediu, lançamento para ele, abriu o compasso, cruzou em cima do lateral direito, Matheus Bahia que põe para fora, tá parado o jogo, tá marcado o lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a cobrança, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, um abraço pro amigo, alô Vinícius, grande Vinícius, tá voltando de Alphaville, curtindo o Sonsaço da Bandeirantes, forte abraço, em 86.3 na faixa estendida da Bandeirantes, também tem 90.9 FM, domínio do campo de ataque, recolhe aqui no YouTube, Vanderlan ganhou o lance, dominou, Vanderlan solta a bola, meu filho, você tá com 3 jogadores na marcação, Vanderlan. E aí você não solta a bola, solta de primeira. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta ganhar, Evangelista, ele prende para o time do Palmeiras, fica no chão. Por trás tomou a falta, tá parado o jogo. E que chegada, hein, do Galeano. Exatamente, chegada firme do Galeano, mas sem cartão amarelo para jogador revelado na base do São Paulo. O Paraguai pegou firme ali o Lucas Evangelista, ele tenta o primeiro bote, não consegue, depois dá um trançapé ali para cima do Lucas Evangelista. É falta para o Palmeiras, que vai chuveirar lá na área, vem o Estevão de pé canhoto tomando posição, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Vitor Roque, é muita gente em busca do primeiro do Palestra. E eu quero você comigo, Cássio, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, alô José Reginaldo Lacerda, também curtindo o Sonsaço Bandeirantes, aí bola pro time do Palmeiras bater, levantamento na grande área, o toque de cabeça do Gomes, gol! Cobrança do Estevão na cabeça dele, na linha frontal da pequena área, ele subiu soberano, com um empurrão nas costas e tudo do William Machado, aí o Gomes não quis saber de nada mesmo, tomando um empurrão, ele sobe o capitão do Verdão e de cabeça meteu pro fundo da rede, é zagueiro, é capitão, como zagueiro artilheiro, Verdão bonito,
Tô calando Castelão, 0 pro Ceará, 1 pro Palmeiras. Gomes. Com emoção maior do futebol. E essa emoção, Gomes, que você proporciona à torcida do Verdão. O detalhe do gol é todo seu. Diz, enche a boca pra dizer, Solera. E que cobrança de falta do Estevão. Fez o arco perfeito com a perna esquerda. Ele coloca muito efeito na bola. E essa bola não foi na direção. Ela procurou, ela buscou como se tivesse um GPS para achar Gustavo Gomes, o zagueiro com mais gols na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele vai livre, cara a cara com o goleiro Fernando Miguel e testa firme para marcar o segundo gol dele na temporada de 2025, o primeiro gol do Palmeiras na Copa do Brasil. Mas é claro que o Marco Aurélio Fazecas, que está no VAR, pode mudar toda essa história, mas por enquanto é celebração em campo do zagueiro Gustavo Gomes. No futebol tá Bandeirantes pra você. O normal do Gustavo Gomes. Nossa, gente, que preguiça. Normal, mas preguiça, velho, que eu tenho do VAR. Não, eles têm que traçar ali. Porque assim, não é uma dúvida, não é nem no pé que mede esse VAR, tá? É no ombro, que tá muito à frente. Gol legal do Palmeiras, estão vendo no VAR. Bom, enfim. Vale vergonha. Pois não, o Pretzel. É validado o gol. Agora uma bola aérea mortal, né? Porque o cruzamento do Estevão foi uma bola muito rápida na pequena área. Diga. No ar. Cruzamento é o arco. O arco, e o Fernando Miguel não saiu. E o Gomes no meio dos dois zagueiros, hein? No meio do Marlon e do William Machado. Esse William Machado é bom zagueiro. Faz 1-0, o Palmeiras não jogava bem, o Ceará também não. O jogo modorrento, o jogo lento, mas na bola aérea, Gomes faz parte da grande história recente do Palmeiras. 1-0, Verdão. Alguém viu por aí o Pedro Raul, Soler? Havia aquela cotovelada que ele tomou. Agora ele tá aparecendo bonitão aí para todo o Brasil, né? Apareceu na imagem aí. Fez aquela harmonização facial, né, Ulisses? Mas por enquanto não tocou no caroço. É o artilheiro do Ceará na temporada. São 9 gols e agora esse é o 13º jogo dele pelo Vozão. O Pedro Raul seria o jogador ou goleador dos jogos fáceis, Pretzel? Não duvido, até porque quando o Ceará joga em função dele, ele recebe 4, 5 bolas e aí consegue fazer 1, 2 gols. No Corinthians ele recebia uma e tropeçava na bola. Então essa tese não é uma tese sobre um centroavante só. É tese sobre centroavantes de chamados times pequenos. Que é isso que tu acabou de dizer. Quando a bola chega muitas vezes para ele e ele faz um gol em 6, 7 lances, né? E aí ele vai ganhando espaço e vai ganhando status, mas ao mesmo tempo também não é um bom jogador. É isso que eu penso. Eu acho ele um jogador médio, nota 5, 5,5. Não, tudo bem. O Felipe Anderson joga lá na direita aberta. Ele não é muito lento para... Como é que fala? Para ser ponta? Na realidade eu não acho, sabe? Eu acho que ele tem que carregar um pouco mais a bola e alguém aparecer para tabelar com ele, porque ele tem muita qualidade técnica, né? Eu me lembro que no Santos ele chegou a jogar de terceiro homem, ele era número 10 na base do Santos. Depois o Muricy realmente escalou ele 2 ou 3 vezes, não gostou. E quando ele foi para a Europa, ele virou um segundo homem de meio e até terceiro, pode jogar nas duas funções. E o Abel coloca ele aberto, né, numa segunda linha ou numa segunda posição atrás dos 3 atacantes, para ele exatamente fazer a tabela, né? Hoje ele está bem discreto no jogo. 1-0, Verdão, vem comigo, torcedor brasileiro do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E vem pro toque para Martins, vem na jogada para o time do Palmeiras, abriu para Facundo Torres, Felipe Anderson tá aberto pela direita. Abertura para ele vem por corte em cima da marcação no primeiro. Balançou, puxou, rolou, boa jogada para Martins, bateu! Ela passa por sobre o gol, o chute do Martins, tiro de meta pro Vozão bater. E quase, Ulisses, foi o 4º gol na carreira do Emiliano Martins. Sim, 25 anos de idade, tem apenas 3 gols na carreira. O último deles, e o primeiro com a camisa do Palmeiras, foi no derby contra o Corinthians, um golaço de fora da área. Tentou de novo marcar um golaço e quase surpreendeu o goleiro Fernando Miguel, mas ficou só no tiro de meta. Esse jogador cresceu muito, viu, Ulisses? Começou mal também, errando muito, mas cresceu demais, tanto no desarme quanto no passe. Martins? Exatamente, Emiliano Martins. Muito bom jogador, eu acho ele muito bom. A bola volta no toque de bola para ser o jogador do Ceará. O Diego também está ligado no microfone. Bandeirantes, Denis Fagundes, curtindo o som da Bandeirantes, Luiz Freire. Obrigado!
Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Mili Almeida, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Luiz Fleire, também ligado na Bandeirantes. Irineu Martins, curtindo o som da Bandeirantes. Marco Aparecido Muniz. Obrigado pelo carinho da sintonia. Cowboy corintiano vendo o jogo. Não, teu jogo é outro, filho. Pera aí. É Novo Horizontino e Corinthians, 9h30 da noite, no Jorge Ismael de Biadi, com Pedro Martelli, Ronaldo Giovanelli, o ídolo da Fiel, Leandro Quesada e Luiz Fabiani com Bruno Pusóvio. É o futebol da Bandeirantes. Diego Castro também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É bola no campo de defesa, o Mancha Gomes cobrando. É falta, quem sabe agora, vamos ver, né? Tá lá na área o Pedro Raul para tentar o gol. É falta para a equipe do Ceará bater pelo setor intermediário no campo de ataque. Vem Mugni para a cobrança de falta pro time do Ceará. 1-0 pro time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes. Evaldo Lucena ligado na Bandeirantes. Boa noite. Partiu Mugni, levantou na boca do gol. Toque de cabeça, vai para fora. Tira de cabeça, afasta já e tá parado o jogo. É escanteio pro Ceará bater. E era o lançamento que buscava o outro Pedro Henrique. E aí o Giai antecipou, mandou para fora. Escanteio para o Ceará. Lucas Mugni atravessa o campo inteiro para bater esse escanteio de pé canhoto. Ulisses. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro Ceará bater, a bola saiu, cara. Porra, que é isso, hein? Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. O Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já, pois não, Gustavo Soler. O arco agora foi todo errado, né? O do Estevão foi perfeitinho, do Mugni, meu Deus. Ô Maurício, um abraço pra você, Maurício de Campo do Brito. Você errou o nome do cara aí, mas tá tudo bem, acerta o nome, meu filho. Alô, Almir Ferreira, forte abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Adão Gregório Lopes com Marlo Aparecido Brito, obrigado. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Verdão do show 1-0. Domínio, vem pro toque de bola, Vanderlan tentou escapar, toma falta. E deu a falta, o árbitro tá parado, esquerda, ataque, falta pro time do Palmeiras bater. E o que ficou reclamando, dando soco no chão, o Sobral, que ele pega só o pé do Vanderlan. Uma falta clara, ele ficou esmurrando o chão quando o árbitro marcou. E é falta para cartão, porque ele só pegou o pé do jogador do Palmeiras, o Sobral. Ô, Solera! Jogador de futebol é assim, né, Ulisses? Se não arrancou a perna do adversário, para ele foi só na bola, não teve falta. Por isso, a reclamação do Fernando Sobral, camisa 88 da equipe do Ceará, e uma falta muito parecida com a que saiu o gol da equipe do Palmeiras. Mais ou menos dali o Estevão colocou no pagode e o Gustavo Gomes cabeceou firme. Novamente, o capitão do time do Palmeiras vai para a área, assim como o Bruno Fux. Tem muita gente no pagode esperando o cruzamento, Ulisses. Ative Efeito Estrela, acesse o site, já abra sua conta Estrela Bet Simples e no instante. Aqui tá parado o jogo, placar do jogo continua Palmeiras 1-0 para o time do Ceará, para você ligado na Bandeirantes, segunda trave, pediu Gomes, vem para a cobrança Estevam, é falta, Palmeiras da esquerda, levantou no gol, tentou bater, Gomes afasta o zagueiro, corta, tira, bola volta para Felipe Anderson, ele prendeu para o Palmeiras, bateu a bola, desviou na zaga, vai entrando, dá o tapa na bola, Fernando Miguel, a paulada do jogador Felipe Anderson, ele dominou na entrada da área, bateu pro gol, a bola desviou no meio do caminho, no pé do William Machado, escanteio, Palmeiras deu na canela, né, Soler? Exatamente, a canela do William Machado quase matou o goleiro Fernando Miguel, que estava atento, conseguiu dar um tapa na bola e mandar para escanteio, o Palmeiras pressionando e segue agora. Deu cartão amarelo para o Pedro Henrique por reclamação. Pedro Henrique reclamando muito com o árbitro da partida, o Rodrigo Pereira de Lima, esquisito ali nessa marcação. Pedro Henrique está irritado e agora confirmando o escanteio a favor da equipe do Palmeiras. Precisa tomar mais uma o Pedro Henrique para acalmar, né? Tá tomando amarelo o Pedro Henrique para você ligar todo o microfone de Bandeirantes, como é que é? Só não pode dirigir depois, né? Que dá problema, né? Da Blitz. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá
Tudo certo, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, recolhe novamente o time do Palmeiras, tenta descer o Ceará. Abertura para Pedro Henrique, domina para o time do Paulo, do time do Ceará, tenta partir para o comando de ataque. Ele vem para o toque, escorrega, perde a bola, ganha o Palmeiras, arma contra golpe, vem para o toque e bola Martínez. Ele prende para o time do Palmeiras, 1, 2, 3 na sua marcação. Fica no chão, pede a falta, o árbitro manda seguir a bola, volta contigo no meio de campo para descer. Recolhe o Ceará para sair jogando. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode confiar. Tá parado o jogo. E sobrou mais um picolé de osso do Vanderlan. Largou mais um cotovelo para cima de um jogador do Ceará e agora foi em cima do Lucas Mugni, o camisa 10, com uma cotovelada na barriga. Mas de novo, o Rodrigo Pereira de Lima não viu o bração do Vanderlan. Segue ileso, sem cartão amarelo, camisa meia dúzia do verde. E aí, Tchê? O futebol para no Brasil, um negócio impressionante, né? Que qualquer coisa os caras se desmancham e tudo. Foi dividido até normal. O jogador sentiu um pouco ali, mas já dá para ter levantado, né? Aí para o jogo, atendimento médico no gramado, isso aí não tinha antes, né? Entrava a maca para retirar o jogador. Então para demais o jogo no Brasil, Ulisses. Falta 7 cometidas pelo Ceará e 6 pelo Palmeiras. O scout do Alexandre Précio. Alô, Leidival Pereira. Ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço para você. Alô, Mariano Francisco Souza. Alô, Ronaldo Giovanelli, ligado na Bandeirantes. O Perter também está curtindo Euclides Simas. Alô, Luiz, ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É lateral para o time do Palmeiras bater do campo de defesa e ser jogando. Levantamento vem com um toque de bola. Evangelista prende a jogada pelo setor de esquerda, quebra ataque, quebra a jogada para Vanderlan. Dá o tapa na bola em velocidade, passou no primeiro, adiantou demais a bola, tentou a finta, perde o lance. A bola vai embora para a linha de lado. Tiro de meta para a equipe. Tá marcado o tiro de meta para a equipe. Para de mexer no meu som aí, gente. Tá louco. Estão apertando o botão errado, hein? Tiro de meta para o time do Ceará bater. E subiu a plaquinha do Léo Simão Holanda. Mais 6 minutos de acréscimo. Vamos até os 51 na primeira etapa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta do meio de campo, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe do comando, aperta na marcação, já tenta descer novamente do toque de bola, curta novamente o time do Palmeiras. Abertura no meio, Felipe Anderson dominou, se solta a bola para o Estevam, entrou na área, tirou do zagueiro, vai ser golaço, bateu em cima do William Machado. E a bola vai embora para a linha de fundo numa jogadaça. Felipe Anderson ganhou, girou, soltou, jogada para o Vitor Roque, para o Felipe. O Felipe deu para o Estevam, cortou num passe de mágico o zagueiro. Eu fiquei na impressão até da bola ter tocado na mão, na ilusão de ótica, mas não tocou não. Tocou somente no William Machado, na perna esquerda dele, foi embora para a linha de fundo, escanteio Verdão. E que bela recuperação do zagueiro William Machado. Ele toma o primeiro drible do Estevam, mas tem velocidade para evitar a finalização direta no gol do camisa 41 do Palmeiras. Trava, manda para fora, escanteio para o verde, sempre ele, Estevam, pé canhoto na batida. É o futebol da Bandeirantes para você, escanteio cobrado, bola foi solta, frente aperta, o time do Palmeiras, bola sobrou de primeira, nossa senhora, Vanderlan, nossa, ele espanou e armou contra-golpe para o time do Ceará, que tenta descer, Evangelista vem para a marcação, vai para o toque de bola, Evangelista toca na bola, põe para fora, a bola está saindo em lateral para o time do Ceará, bater na esquerda. Lateral a favor da equipe do Ceará e o Lucas Evangelista teve que voltar para fazer o serviço, né? Para tentar recuperar essa bola depois da finalização. Merecia mais um que é isso, Vanderlan, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do toque de bola, tenta o toque contigo novamente no setor intermediário. 1-0 Verdão. Bonito! Palmeiras vencendo o jogo, placar do jogo de 1-0. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina pelo seu campo intermediário. Recolhe contigo no setor de meio de campo, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Ceará. Lançamento bem na boca do gol, afasta a zaga, vem para tirar dali Gomes. Ela volta contigo no campo de defesa, tentou o toque de bola curto no meio de campo. Recomeça Martínez, escapa da marcação, escorrega, cai, se levanta, tenta soltar a bola, solta a jogada curtinha na direita. Recolheu Felipe Anderson, cochilou, perdeu o lance. A bola já volta novamente com o time do Ceará, que tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento vai ser feito à frente do comando, já tenta descer o time do Ceará, a abertura vem pelo setor de esquerda, lançamento vem para dentro da grande área, batido Everton, estranho o goleiro do Verdão, a bola bate na palma da luva dele e vai embora para a linha de fundo, ele ajoelhou para pegar, mas não conseguiu, escanteio. Esquisito agora o Everton nessa jogada, o cruzamento
do Matheus Bahia foi desviado pelo Gia e o Everton, mão mole agora, deu um tapa esquisito na bola, quase tomou um frangaço. É escanteio para o Ceará, tenta aproveitar a falha do Everton para empatar o jogo. Lucas Mugni na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Levantamento bem na boca do gol, afasta dali, Evangelista muito mal. A bola volta no grande área, tenta o domínio. Pedro Raul não dominou. A bola passou por ele. Levantamento vem à frente. Tenta o toque de cabeça, afasta a zaga do time do Palmeiras. A bola sobra de primeira em cima da marcação. Explode do peito, tenta descer o time do Palmeiras. Lançamento foi feito à frente. Fica caído. Gomes se levanta já. Cruzamento na boca do gol. Gomes mergulha novamente de cabeça para tirar o perigo. Evangelista chega na bola para ganhar a jogada. A bola tocada de cabeça. Tranquilo para o Everton que pega. Fica com ela tranquilo ali o Everton e dois jogadores do Palmeiras desabam. Bruno Fux e também o Lucas Evangelista. Os dois caídos no gramado. Evangelista reclama de um braço que sobrou ali na região do pescoço dele. Mais uma vez, de novo, o jogo está paralisado no Castelão. Provavelmente teremos mais um tempinho de acréscimo. E esse árbitro é atrapalhado, viu? Ele tem dificuldade de deixar o jogo correr, né? Impressionante. Palmeiras, depois do gol, Ulisses, gol do Gomes aos 33 minutos, tomou conta do jogo, poderia ter chegado a 2-0. Né, tal a facilidade com que os jogadores entraram na área do Ceará. Então apareceu o Felipe Anderson, o Estevão melhorou a sua atuação, o Vitor Roque se movimentou um pouco mais. Hoje só o Facundo Torres está um pouco discreto, mas depois do gol só deu o Palmeiras com a possibilidade de aumentar o placar. Na minha Marília, alô Matioli, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. 50 minutos, vai terminar o primeiro tempo de jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. 5 minutos vai ficar para você, viu, pros óbvio. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando novamente. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras para ser pro jogo. 51 minutos, será que ele vai crescer mais devido a esse tempo parado, hein, Soler, ou não? É, ele tá ali sinalizando, ó, botou mais umzinho. Mais um minuto, então vamos até os 52. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Tenta o toque de bola, cresceu mais um minuto de jogo. Vamos a 52, como disse o Soler. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do Palmeiras. Vem o Everton para repor a bola em jogo. Já domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, tenta o levantamento para o comando, afasta o zagueiro, corta, tira. Era volta contigo no meio de campo, domina novamente o time do Ceará. Tentou descer do campo de defesa. A bola volta em falta em cima do Sobral para o time do Ceará. Bater e ser jogando para você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, já recolhe novamente, vem para tinta, tenta o toque de bola o time do Ceará. 1-0 para o time do Palmeiras. Gomes fez o gol na cobrança de falta de Estevam. A abertura foi feita à frente, vem para chegar na bola Fux chega na bola, mergulha, corta, tira o perigo dali, afasta e tira a bola como se tira doce de criança. Tirou de quem era o Pedro Raul, perde a bola o Pedro Raul, mas ganha a lateral para a direita no campo de ataque. 51 minutos e 50, vai terminar o primeiro tempo. 1-0 Palmeiras. Gustavo Gomes de cabeça na cobrança de falta do talentoso Estevam. É lateral pela direita, lateral cobrado para Matheus Bahia dentro da grande área, afasta a zaga do Palmeiras, ergue o braço o árbitro. Termina o primeiro tempo. De Ceará 0, Palmeiras 1. Estevam bate a falta na esquerda, ela faz o arco a bola. O Gomes vem na pequena área, na linha da pequena área e cabeceou para o fundo da rede. Gustavo Gomes 1 pro time do Palmeiras, 0 pro Ceará no Castelão. Na Bandeirantes vem o intervalo, o Bandeirantes é com ele. Alô, João Paulo Capelani, se você tá aí, você não pode estar aqui. Vamos lá, Ulisses Costa, aqui na narração. Que primeiro tempo. Por enquanto, vitória do Palmeiras fora de casa, abrindo os trabalhos, terceira fase, Copa do Brasil. E o Palmeiras em busca de mais um caneco. Alô, Gustavo Soler, Estevam cruzou, Gustavo Gomes foi pra rede e o Verde vence o jogo parcial. Claro, 1-0 Palestra, Soler. E vai chegando a sua 6ª vitória consecutiva como visitante na temporada. Algo que não acontece, KP, desde 2022, quando o Palmeiras teve também essa sequência de 6 triunfos consecutivos fora de casa. O Palmeiras agora, KP, vai voltar para o segundo tempo, evidentemente, depois do jogo volta para casa e vai aguardar a chegada de Hugo Cajuda para iniciar as negociações da renovação contratual com o técnico Abel Ferreira. Maravilha, daqui a pouquinho tem análise do Pretzel. Alexandre Pretzel vem aí para fazer a sua análise da primeira etapa e, claro, a projeção do segundo tempo. Mas agora tem uma informação fundamental para você, prestação de serviços com a Central Bandeirantes de Jornalismo. O meu parceiro
parceiro, meu amigo, apresentador da Rádio Bandeirantes e também apresentador do Brasil Urgente na tela da Band, Felipe Garrafa, tem informações importantes sobre um sequestro que aconteceu há pouco na Zona Leste e agora a expectativa. Terminou, não terminou, terminou com boas notícias, Felipe Garrafa. Um abraço, boa noite, Garrafa. Fala, Capela, boa noite a você, ouvintes da Bandeirantes. Fim do sequestro ali na Zona Leste de São Paulo, na Radial Leste, até como referência na saída do terminal Itaquera, praticamente em frente ao estádio do Corinthians. O sequestro terminou, Capelanes e ouvintes da Bandeirantes, há cerca de 15 minutos. E narro para você o que estou vendo agora, o momento aqui que sai o sequestrador do ônibus e ele é colocado dentro de uma viatura da Polícia Militar. Por volta das 5h30 da tarde, o ex-funcionário de uma empresa de ônibus aproveitou a saída deste veículo do terminal em Itaquera, sequestrou o motorista do ônibus e exigiu que o motorista o colocasse numa forma ali na diagonal da Radial Leste, bloqueando o trânsito nos dois sentidos. Depois de quase 2h10 de negociação e a chegada da equipe de elite da Polícia Militar de São Paulo, o GAT, houve a libertação desse refém e o sequestrador se entregou. Fim do sequestro, o trânsito deverá ser liberado dentro de instantes na Radial Leste, Capelani. Maravilha, então. Bom, boas notícias, né? Poderia ter sido pior. Então, na medida do possível, volta à normalidade e você fica sabendo daqui a pouquinho novas situações, as atualizações da notícia com o Felipe Garrafa na tela da Band e, claro, na Rádio Bandeirantes. Valeu, Garrafinha, até já! Valeu, Capela, bom trabalho por aí, boa jornada. Valeu, Garrafa, também aos domingos aqui na Rádio Bandeirantes com Vivo Litoral, das 9 da manhã até as 10 horas da matina. Vivo Litoral e viva a nossa cidade, hein? Falar pra você, viu, velho? Tá feia a coisa. 8h27, daqui a pouco... Aliás, dá tempo, Pretzel, só uma sublinhadinha, um resumo em 30 segundos da primeira etapa. Vamos lá, Xandão. Eu acho que foi um bom jogo até, né? A partir do momento que o Gomes fez 1-0 aos 33 do primeiro tempo, mas até o gol do Palmeiras, o jogo estava assim, ó. Um time tentava atacar e perdia a bola. O outro time recuperava, ia para a linha de fundo e perdia a bola. E o jogo picotado pelo árbitro Rodrigo Ferreira de Lima. Então é o seguinte, o gol fez muito bem a partida para o Palmeiras, porque o Gomes faz o gol de cabeça, bola aérea funciona e funciona muito bem, e depois do gol, o Palmeiras tomou conta da partida, o Felipe Anderson apareceu mais, o Vitor Roque se movimentou mais, e o Estevão definitivamente entrou no jogo. O Palmeiras é muito melhor, apesar desse jogo ser um jogo de Série A, de Campeonato Brasileiro, agora na Copa do Brasil, Capelanes. Bom, a gente fica na expectativa de toda a segunda etapa e projetando o Palmeiras, porque, Pretzel, querendo ou não, todo mundo aqui queria ver Paulinho, Vitor Roque e Estevão atuando juntos. A primeira pergunta que eu te faço é, dá para os três jogarem juntos? E a segunda, gosta da ideia dos três juntos, Pretzel? Eu gosto, e tiraria o Torres. Facundo Torres visivelmente cansado, não fez um bom primeiro tempo. E eu colocaria o Paulinho, ficaria com o Paulinho, Vitor Roque e Estevão. Deixaria o Felipe Anderson. E aí você tenta fazer 2-0 para matar o jogo. O Ceará não tem força ofensiva, né? O Palmeiras está dominando totalmente o Ceará, impedido. O Everton não fez nenhuma defesa, quase que botou a bola para dentro, porque o jogo está tão fácil. O Ceará não chega praticamente, que ele estava desatento no lance. Então eu colocaria o Paulinho agora e tiraria o Facundo Torres, aproveitando o potencial desse jogador. Vamos lá, as notas da primeira etapa, começando com a arbitragem. Vamos lá, Pretzel, arbitragem. Nota 6. Gostou então? Nota 6 passa de ano, né? Só no teu supletivo. É. Na tua média, na tua escola, qual que era a média? A média do meu comentário, assim, 8,5. Melhor em campo na primeira etapa, do Palmeiras. Melhor em campo do Palmeiras, Gustavo Gomes. Do Ceará. Do Ceará, difícil, hein? Duro, hein? Difícil, do Ceará. Eu vou botar o cara que tentou jogar bola, o Diego, que eu gosto, né? Volante, que jogaria no time maior, né? Mexeria para a segunda etapa nas duas equipes, não? O time do Ceará é melhor chegar vivo a São Paulo, né? Eu tiraria o Galeano e colocaria o Lucas Lima, que é volante, viu? Colocaria mais um volante no Ceará, porque ele tá perdendo o meio. O que seria voltar vivo? Tipo, perder por um gol de diferença? 2-0 já era. Não, 2-0. Aí, tchau. 2-0 cancela o segundo jogo. Aí pode beijar a viúva, né? Não tem jeito. Beijar a viúva, né? Provavelmente. Tá bom. Eu botaria o Paulinho no lugar do Facundo Torres. Maravilha, vamos aguardar o Paulinho para ver se a gente de fato consegue enxergar aí a possibilidade desse Palmeiras atuando com Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Gente, atenção, 8h30 vai marcar o quinto sinal, o microfone de esportes da Bandeirantes. A gente vai trazer agora um pronunciamento, uma rede obrigatória com a palavra o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí na volta, em destaque, nossos parceiros comerciais e claro,
toda a expectativa da segunda etapa. Por enquanto, Ceará 0, Palmeiras 1, gol marcado por Gustavo Gomes, o segundo tempo. Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, amanhã é dia 1º de maio. É dia de celebrar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Parabéns e muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês que ajudaram a colocar o Brasil novamente entre as 10 maiores economias do mundo e fazer outra vez do nosso país um bom lugar para se viver. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito ao trabalhador, estamos facilitando o acesso ao crédito consignado para quem tem carteira assinada e os trabalhadores rurais e as trabalhadoras domésticas. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Minhas amigas e meus amigos, nos meus governos anteriores, construímos a legislação que garante proteção aos microempreendedores e às micro e pequenas empresas. Foi aí que nasceram o Simples Nacional e o MEI. Para os microempreendedores individuais, asseguramos a proteção de renda em caso de doença ou acidente, direito à aposentadoria e emissão de nota fiscal. Para as micro e pequenas empresas, garantindo redução de impostos e prioridade nas licitações públicas. Agora, com o Contrata Mais Brasil, estamos facilitando o acesso destas pequenas empresas às compras públicas, um mercado imenso e promissor. Com o programa Acredita, aprimoramos a linha de crédito para MEIs e as microempresas. Minhas amigas e meus amigos, o apoio à proteção e à garantia de direitos das mulheres trabalhadoras são prioridades do nosso governo. Aprovamos a Lei da Igualdade Salarial, que garante salários iguais entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Garantimos apoio financeiro e técnico para as mulheres empreendedoras e criamos linhas específicas para elas no programa de aquisição de alimentos e no programa de fortalecimento da agricultura familiar com menores taxas de juros. Minhas amigas e meus amigos, falar do futuro é falar de educação. Por isso estamos fazendo o maior investimento em educação em tempo integral da história do Brasil. Tiramos o pé de meia, voltamos a investir em institutos e universidades federais e ajustamos as bolsas de estudo que estavam congeladas há uma década. A partir do segundo semestre deste ano, começaremos a triplicar o número de estudantes do ensino médio em cursos profissionalizantes.
O futuro é o resultado daquilo que estamos plantando hoje. Estamos construindo um Brasil mais justo, onde o humanismo e o desenvolvimento caminham juntos. Viva o Brasil, viva o 1º de maio. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Também curtindo o Sonsaço Bandeirantes, aí bola pro time do Palmeiras bater, levantamento na grande área, o toque de cabeça do Gomes! Gol! Do Palmeiras! Gustavo Gomes da cobrança do Esteban na cabeça dele na linha frontal.
frontal da pequena área, ele subiu soberano, com empurrão nas costas e tudo do William Ele Machado. está de volta na Bandeirantes, vem ele, Ulisses Costa narrando demais, e ele também voltou, hein? O capitão Gustavo Gomes subiu lá e colocou no fundo da rede o primeiro dele na Copa do Brasil. E claro, o Palmeiras vivendo a expectativa de conquistar mais um caneco dessa competição que paga e paga muita grana. Alô, Gustavo Soler, Palmeiras com mudança, Ceará também, como é que vem os dois times aí para o segundo tempo, Soler? Olha, Capê, os dois times retornaram em nenhuma movimentação de troca. Você falou sobre pagar e pagar muito bem na Copa do Brasil. Só para disputar essa fase, os clubes estão colocando mais de 2 milhões de reais. O classificado para as oitavas vai colocar 3 milhões e 600 mil reais no bolso. É muito dinheiro, Capê. Muita grana e vamos com ele. A partir de agora, o segundo tempo com ele. A melhor locução do Brasil é de Ulisses Costa. Apita o árbitro, já apitou. A bola rolou, se ela rola, deixa ela rolar. Começa o segundo tempo. De 0, Ceará 1, Palmeiras. Ulisses Costa. E vem comigo aqui na Bandeirantes. É a maior, a Bandeirantes de 1950. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, aperta na marcação. Recolhe Felipe Anderson, tenta chegar, aperta para o time do verde. A bola volta no toque de bola para ser jogando pelo setor de direita do campo de retaguarda. Levantamento foi feito à frente do comando de ataque, aperta na marcação, vem para tirar. Recolhe o time do Palmeiras, ganhou Gomes, soltou para Fagundo, enfiou a bola perfeita, seria na medida para o Estevam. A bola volta com o time do Palmeiras para sair jogando rápido, deu falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima de Dieguinho. E falta do Lucas Evangelista. Para matar esse contra-ataque, poderia sair do time do Ceará. O volante do Palmeiras se antecipou da jogada e cometeu a falta. Segue 1-0 Verdão, primeiro minuto de jogo. Em algum momento da tua vida, Pretzel, já fizeste uma falta violenta para matar o contragolpe? Eu acho que umas 200 vezes, mais ou menos. Nossa senhora. Eu ia esperar umas 4, 5. Claro, eu exagerei um pouquinho, mas é bom. Mas foi 199. Mas é bom matar a jogada também, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de retaguarda, vem para o toque de bola. Recolhe novamente, tenta a finta em cima da marcação. Já domínio do campo de defesa para o jogo. Prende a jogada pelo setor de esquerda. Lançamento foi feito à frente do comando de ataque. Lançamento na boca do gol. Tentou o toque de bola contigo no meio de toque. Recolhe novamente o time do Ceará para ser jogando no toque de bola à frente. A bola volta contigo novamente no campo de defesa. Aperta o time do Palmeiras. Vem para ganhar Giai. Ele ganha lateral para o time do Palmeiras. Bateu pela direita no campo de ataque. Tive a impressão do Jair usar as mãos aí, empurrar o jogador do Ceará, hein, o Soler? O Rodrigo Pereira de Lima, não sei se ele não viu ou se ele achou natural essa cutucadinha do Giai, porque ele não marcou a falta para o Ceará. A bola volta com o Evangelista, domina para o time do Palmeiras, abre a jogada pelo setor de esquerda, que abre ataque para Facundo Torres, em velocidade, domina para o time do Palmeiras, a parte, tenta o toque de bola, Vitor Roque corre errado, o lançamento vira por Estevam. Todo mundo sabe que o Palmeiras vai pegar a bola e soltar no Estevam. Então o Estevam está muito marcado, né, Pretzel? Aí você tem que ter uma variação, né? Agora que o Facundo Torres já começou a se movimentar mais, ficou muito recluso, né, ao lado esquerdo. Então agora ele melhorou. Depois até ele trocou com o Estevam, para o Estevam fazer as cobranças de falta, como saiu o gol do Palmeiras. Então mais movimentação do time do Palmeiras, que é bem melhor que o Ceará. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem comigo, torcedor brasileiro. 1-0, Verdão vence o jogo, o time do Palmeiras. Domina no campo de defesa para sair jogando o Verdão. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil, CSU. Pode confiar, Brasil. A bola volta com o Giai. Giai já domina pelo seu campo de defesa, vai tentar o levantamento para o comando de ataque. Vem para a finta, tenta o toque de bola contigo novamente no Soutinho. É no setor intermediário, vem para a finta em cima da marcação. Recolhe contigo novamente no comando de ataque, aperta levantamento à frente. Eu vou dizer, fiquei na dúvida até de pênalti ou não, mas o juiz está dando a falta fora da área e pintou o cartão amarelo e o Estevam está esborrachado na grande área. Mas foi fora, me pareceu. Exatamente, fora da área, a falta cometida pelo William Machado, né, que no primeiro tempo evitou um gol do Estevam e agora evitou que o Estevam conseguisse invadir a área, cometeu a falta, mas é o próprio Estevam que vai tomando posição para fazer a cobrança. Ele marcou aquele golaço de falta contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado, bate bem, daí vai chamar a responsabilidade o garoto, completou 18 aninhos, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança. É bola novamente no campo de retaguarda. Já domina contigo novamente no setor intermediário. É bola para a equipe do Palmeiras. Bateu o Palmeiras, tem chance de gol. Para você ligado no microfone de Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Sorteio o cronômetro aqui, o cronômetro sortou. Vou jogar fora, né, filho? Não presta, não tem mais cronômetro por aí, é uma vergonha. É bola no campo de ataque, vem para a cobrança. Se você souber onde compra cronômetro, me avisa aí nas redes sociais aí. Alô, Mariceu Oliveira, ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina no campo de ataque, a falta novamente no campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Falta para o time do Verde Cabral, vem para a cobrança de falta. Partiu o Esteban, perna esquerda na barreira humana. A bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras para ser jogando no campo de retaguarda. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Domínio do campo de defesa para ser jogando, recolhe novamente, vem para o levantamento o Everton, tentou buscar a jogada na esquerda com Facundo Torres, sobe o zagueiro, corta, tira o perigo, aperta na marcação, tenta ganhar novamente a jogada. O time do Palmeiras com Vitor Roque não ganha, a bola volta com o Ceará para ser jogando Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Pedro Raul voltou para o Soler. Tá lá paradão lá na frente. Vamos ver, ó. Não chegou na bola. É o futebol da Bandeirantes, rapaziada, em Tuparetama. Ligado, alô, Július, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, o Cássio também ligado. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Tuparetama, sabe onde fica? Fica lá no Nordeste, em Pernambuco. Domina o time do time do Ceará, bola batida, gol. Everton! Que defesa do goleiro do Verdão aí, Soler, eu tô atrasado. O Pedro Raul bateu firme de fora da área, o Everton bateu roupa, quase entregou o ouro e na sequência ele sai muito bem no pé do Galeano, que chegou finalizando dentro da área, o Everton corrigindo o erro dele, segue 1-0 para o Palmeiras. Melhor chance do Ceará na partida, hein? Melhor chance. Nos pés do homem, né? Pois é, mas o Everton saiu bem, né? Foi mal naquele lance do primeiro tempo, agora evitou o gol. E vem para o jogo, domina pelo setor de esquerda, vem cruzamento na grande área, perigoso, errou o cruzamento, hein? Você não me engana, você errou o cruzamento, quase fez o gol, mas você foi cruzar e errou. Pois não, diz aí, mas bateu o roubo o Everton também, a bola foi fácil, viu? Foi no peito dele, o Soler. Exatamente, né? Como destacamos na finalização do Pedro Raul, Everton bateu o roubo e na sequência conseguiu, né, fazer o bom abafa para cima do Galeano. E agora a preocupação, Ulisses, porque no jogo contra o Internacional no Beira-Rio, o Everton sofreu uma torção no tornozelo e conseguiu continuar na partida. E agora ele está alegando que pisou num buraco nesse cruzamento do Matheus Bahia e aí está sentindo muitas dores, o camisa 21 do time do Palmeiras, exatamente no tornozelo que ele torceu no jogo contra o Internacional. Tá passando aquele sprayzinho lá, provavelmente vai voltar para o campo de jogo tranquilo o Everton. Diz que obra é jogo duro, mas contigo ele não obra, tá tudo certo. Contra o Internacional, Soler? Isso, contra o Internacional no Beira-Rio. Não, contra o Inter no Beira-Rio, ele torceu no o tornozelo lá sozinho. E aí ele continuou no jogo e agora voltou a sentir esse probleminha no pé, mas já tá de pé de novo. E você falou que ele bateu roupa, Soler? Exatamente. Então você me desculpa que eu estava desatento, que eu estava atrasado no lance, entendeu? Eu dei uma rabiada aqui, Soler. Tamo junto, tá bom? Mário Faustino em Pirassununga, ligado no microfone de Bandeirantes. A cidade de Ronaldo Giovanelli, Pirassununga. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. O time do Palmeiras não consegue. A bola tá saindo para a linha de lado, mas o árbitro tá dando falta para a equipe do Ceará bater do seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 8h30 de bola rolando, 8h30 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, jogo de ida. Continua para você. Ceará 0, Palmeiras 1, Gustavo Gomes na cobrança de falta do Estevão, 1-0 pro time do Palmeiras em Fortaleza.
no Castelão, na Arena Castelão. Opus óbvio. Ulisses no Newton Santos, o Botafogo faz 3-0 no capital do Distrito Federal. Gols de Igor Jesus e Arthur, o segundo e o terceiro gol. 40 minutos do segundo tempo na Copa do Brasil. É o futebol. Luiz Fabiano já está atento aí conosco, hein, Puzóvio? Tá aqui prontinho para falar conosco. E aí, Puzóvio, daqui a pouco tá parado o jogo, falta pro Palmeiras, Corinthians em campo, hein, ô Luiz Fabiani? Logo mais Corinthians em campo, Ulisses. Time reserva, alternativo, boa noite pra você. Timão vem com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Andileri. Maicon, Alex Santana, Charles e Bidon, Thales Magno e Héctor Hernandes. É o futebol da Bandeirantes para você. Do meio do campo em ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. O toque de bola do Curtinho na intermediária, tentou Facundo Torres, sobe, o zagueirão corta dali, tira Marlon. Ela volta com o goleiro Fernando. Ele tenta o levantamento, Fernando Binhão para o comando de ataque, aperta o time do Palmeiras com o Evangelista. Ele tenta o domínio, toma falta, o árbitro para. Mas o que reclama o tal do Sobral, hein, velho? O que ele reclama da arbitragem é um negócio de gente grande, hein? E a quarta falta que o Fernando Sobral faz na partida é a quarta que ele reclama. Não dá pra entender o que ele reclamou, né, Ulisses? Ele puxou o Lucas Evangelista pela camisa e pelo ombro, cometeu a falta, mas de novo ficou na reclamação, camisa 88 do Ceará. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A bola já volta no toque de bola, contigo novamente no setor intermediário. Chegou o Nhami aí, ô Soler? Não. Ué, tá acontecendo alguma coisa, fica esperto. Levantamento foi feito à frente, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda, aperta na marcação. O time do Palmeiras tentou ganhar o escanteio, mas não conseguiu. Toca na bola, por último, o jogador Facundo Torres. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se é Nakata, pode confiar. E domina Martins, está jogando para o time do Palmeiras com Fux. Fux prende no campo de defesa. Ele recolhe com o Everton. Everton vai rasgar a frente, tenta o levantamento no meio de campo. A abertura foi feita à frente, ganha a jogada do time do Palmeiras. Vitor recolhe a jogada. Vitor Roque ganhou. A abertura vem com o Estevão. Estevão dá o tapa na bola direita, tentou escapar da marcação do primeiro, bola recuada até o goleiro. Já prendeu o Fernando Miguel. O Estevão vai para cima, aperta Vitor Roque. Ele tenta ganhar a jogada. Domina o Ceará para ser jogando no campo de defesa. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. O tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, meu amigo. São 16 minutos de bola rolando para você conferir do microfone da Bandeirantes. Olha só, descendo pelo comando de ataque, aperta na marcação o time do Ceará. A bola volta no campo de defesa. 16h40 de bola rolando para você conferir. O segundo tempo de 11 minutos. Me desculpem, 11 minutos para você conferir. 11 minutos de bola rolando para você conferir. Vamos chegando a 12 minutos de bola rolando deste segundo tempo, girando o placar da Copa do Brasil. Jogo de ida. Continua para você. Ceará 0, Palmeiras tem um gol marcado por ele. Gomes na cobrança de falta do Estevão. Alô, Fabiane, já que há pouquinho tem o Pedro Martelli com Ronaldo Giovanelli, você com o Leandro Quesada. E o Corinthians com Dorival Júnior, que com olhos atentos vê os jogadores aquecerem antes da bola rolar. Primeira partida do ex-técnico da seleção no banco de reservas alvinegro, Ulisses. E aí, Puzóvio? Ulisses, nessa quarta-feira o Fluminense anunciou que o atacante Cano sofreu uma distensão no ligamento do joelho esquerdo, lesão de grau 2, e não será necessário cirurgia. E tenta descer o time do Ceará, a bola foi solta no campo de defesa, cruzamento na grande área, Gomes vem, corta, tira o perigo, Gomes vem pela segunda vez, afasta dali, a bola voltaria para Estevão, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada pelo setor de esquerda, escapa bem na marcação, fim, a bola batida direta pro gol, vai embora, Mugni bateu pro gol, ela subiu demais. Mas foi inteligente, né, Ulisses, o Mugni, porque na hora que ele faz o domínio, ele tira dois jogadores da marcação do Palmeiras só na viradinha. Ele bate firme na bola, mas bate muito embaixo. Mandou lá na arquibancada para desespero do Gandula. O Ceará tá melhor no segundo tempo, hein? O Palmeiras realmente não encaixou ainda nenhum bom ataque. O Vitor Roque tem que se movimentar mais. Crescem as cobranças sobre ele. Melhorou o Ceará também por um pouco de cansaço do Palmeiras.
Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de ataque, tenta descer, contigo no setor intermediário. Já domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque, de bola contigo novamente para o comando. Aperta, vem pro domínio. Olha o chapéu, mas pro lado errado, Pedro Henrique. Ele dribla pelo campo de defesa, sai jogando novamente o time do Ceará no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Recolhe novamente o time do Palmeiras. Rasga dali, vem para tocar, põe para fora pelo setor de esquerda. Campo de ataque, já afastou. A bola volta, campo de defesa para o time do Ceará sair jogando do campo de retaguarda. Vem com Sobral. Sobral domina pelo seu campo de retaguarda. Ameaça o levantamento à frente pelo comando de ataque. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Aqui domina novamente no campo de defesa para ser para o jogo. Recorde do campo de ataque, 1-0. O Palmeiras vence o jogo. O Ceará tenta descer. Domina Pedro Raul, perde a bola. Recorde do time do Palmeiras, vem com Facundo Torres, dá um bico na bola, corta, tira o perigo. Ele levanta para o comando de ataque. Bola quica na intermediária. Domina novamente, curtindo na intermediária. Sobral. Sobral já domina pelo seu campo de defesa. Vem para a quinta, prende o lance, abrindo a esquerda. Recolheu, tentou o drible. Pedro Henrique sai com bola e tudo para a linha de lado. É lateral para a equipe do Palmeiras, bater pela direita de defesa. E ficou trocando ideia ali o Pedro Henrique com o Giai, os dois conversando, dando risadas irônicas. E o técnico Abel Ferreira já olhou para o banco de reservas, pediu para o Magu, preparador físico do Palmeiras, pedir para o Paulinho agilizar o processo de aquecimento. Daqui a pouco, camisa 10 deve vir para o campo de jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone de Bandeirantes, está parado o jogo. Você curtindo. Palmeiras vencendo 0 para o time do Ceará, 1 para o time do Palmeiras. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro jogo, Ceará na cara do gol, vai fazer gol. Entrou Pedro Henrique para fora. E na sequência eu vou dizer uma coisa para você. Ele pega o Vanderlan que ficou caído. Vanderlan vem na cobertura, chegou bem na bola. O Pedro Henrique chutou só a perna dele. Num passe espetacular do Pedro Raul, fazendo muito bem o trabalho de pivô. E o Vanderlan foi mais rápido, consegue fazer o corte. E na sequência o Pedro Henrique acaba dando no meio do Vanderlan e a bola sai pela linha de fundo e escanteio. O Palmeiras reclama, pede falta em cima do Vanderlan. Mas para variar, o Rodrigo Pereira de Lima vai dar falta. Porque ele não indicou nada na hora do lance, né? Vamos ver agora o que ele vai marcar. Mas tá dando falta. Exatamente, tá apontando pro meio de campo, tá dando a falta. Tanto que ninguém do Ceará foi para a área. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. Agora tem um Braspress aéreo. Esse Urubatã tá demais. Que coisa, hein? Taiguara também, vocês estão demais. Vem Braspress aéreo aí pra você. E avião grande, viu, filho? Não é avião pequenininho, não. É do grandão. É a Braspress, essa marca eu carrego também no peito. Grande Urubatã. Grande Taiguara, ligados no microfone da Bandeirantes, placar do jogo de 1-0 para o time do Palmeiras. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, vem para a finta do time do verde, tá parado o jogo, tá marcada a falta. É falta para o time do Palmeiras bater no seu campo de defesa. Falta a favor da equipe do Ceará. O Vozão vai perdendo por 1-0, mas não coloca velocidade neste jogo. Léo Condé já conversando também com seus auxiliares. Daqui a pouco o time da casa também deve fazer mudança, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ative Efeito Estrela. Acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Maurício. Alexandre Pretzel fala na Bandeirantes. Antes a informação com o Soler. Pois não, Soler? Além do Paulinho, o Abel Ferreira também chamou o Maurício. Daqui a pouco 2 trocas no Alviverde. E aí, Pretzel, e o jogo? Olha, o jogo 1-0 Palmeiras. O jogo se desenha um jogo complicado nesse segundo tempo. Só deu o Ceará. O Palmeiras não fez nada, então as mudanças agora são necessárias. Os atacantes estão cansados. Eu tiraria o Vitor Roque e o Torres para colocar o Maurício e o Paulinho. Eu tiraria esses dois. Facundo Torres exausto, pouca movimentação, e o Vitor Roque hoje num jogo bem burocrático, né? Se a bola não está chegando, vem buscar. O segundo tempo é do Ceará por enquanto, Liz.
Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. Você sabe onde é? É no Disney Plus. Assine já. Você definido do campo de defesa, prazer chegando, recolhe pelo setor de esquerda, aperta na marcação, já tenta descer para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio pelo meio de campo, recolhe contigo no setor intermediário, vem para o toque de bola, balança em frente à marcação, Pedro Raul ganhou, passou nas costas do toque de bola, contigo na direita de Fabiano Souza. Fabiano Souza recolhe, tenta a finta em cima da marcação, recolhe no campo de defesa para sair para o jogo. A abertura foi feita à frente para a batida, gol tranquilo, Everton. Sobe o goleiro do verde para pegar, Solera. Tranquilo, tranquilo. Agora o Everton sai e fica com ela, completando seu jogo de número 420 pelo Verdão. Você na Bandeirantes comigo, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E já domina do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola, corrente no comando de ataque, tenta descer novamente o time do Botafogo. O quinto sinal está marcando 21 horas em ponto. Daqui a pouquinho tem Novo Horizontino e Corinthians pela Copa do Brasil. O Martelli transmite o jogo com Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Luiz Fabiani, no timaço da Bandeirantes. E tenta descer o time do Ceará pela direita do campo de ataque. Abertura no toque de bola com Fabiano Souza. Ele prendeu, tentou cruzamento, afasta a zaga do Palmeiras. Tranquilo, Fux está bem no jogo, hein, o Pretzel? Bem no jogo, seguro e junto com o Gomes, né? A defesa é o melhor setor do Palmeiras na partida, viu? Nesse momento, o Abel dando muito espaço para o Ceará tocar a bola. Para você ligado do futebol Bandeirantes, vem comigo, torcedor brasileiro. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, vai pro toque, contigo no setor intermediário. Fabi habita, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado. Alô, Chico Kim, curtindo o som da Bandeirantes, obrigado. Sérgio Araújo, aperta o time do Ceará, tentou chegar, afasta o time do Palmeiras. A bola volta no campo de ataque, domina pelo setor de direita, Sobral prendeu, soltou, jogada na linha de fundo, buscou com Galeano cruzou na boca do gol, Fux vem de cabeça, corta, tira. A bola volta de primeiro, explode em cima da marcação do Martínez. Número pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do Ceará, aperta na marcação, levantamento foi feito à frente, pro domínio, pro giro, vem pro toque, leva na contigo na intermediária, Mugni tentou bater pro gol, ela vai embora. Mugni pega a mão, tiro de meta para a equipe do Palmeiras, bater e vai mexer o Verdão. E sai com a 41, Estevão, autor da assistência do gol para o Gustavo Gomes, e o 9, Vitor Roque. Para as entradas de 18, Maurício na vaga do 41, Estevão, e 10, Paulinho no lugar do Vitor Roque. 12º jogo do Vitor Roque sem marcar com a camisa do Palmeiras. Eita, nós, e fez 2 anularam, né, Soler? Exatamente, um na Libertadores bem, contra o Cerro Porteño e outro no Clássico contra o Corinthians. E no último jogo contra o Bahia, tiraram uma finalização dele de cima da linha, né? É verdade, teve essa também. E aí, Alexandre Pretzel, mexe o verde. Eu não tiraria o Estevão, né? Tem cartão amarelo e tal, mas eu não tiraria, porque é uma jogada de contra-ataque, né? Eu tiraria o Facundo Torres, não fez nada no jogo. E o Vitor Roque, eu imaginava que sairia também. Vamos ver agora como é que fica o ataque, né? Fica com o Paulinho e também com o Facundo Torres e provavelmente o Maurício como um falso 9, né? Ou até o Paulinho como um falso 9, vamos ver. Eu vou dizer para você, o Pretzel vem para o jogo, o time do Palmeiras, bola para Paulinho, driblou, limpou, bateu pro gol, travou o zagueiro, escanteio para o Palmeiras bater pela direita. O juiz está dando que tiro de meta? É, porque a travada do Paulinho teve o desvio do camisa 10, só que o bico do William Machado, a bola já tinha saído, por isso o Bandeira está assinalando o tiro de meta. Ué, mas era escanteio. Para mim ele errou também, né? Na marcação, no William Machado. É bola para o time do Ceará que tenta descer pela direita, vem cruzamento na boca do gol, Gomes tentou chegar, chegou Giai, tirou, ela volta no campo de defesa com o time do Palmeiras para jogar, Giai está no chão. E novamente o Pedro Henrique fez falta e já tem amarelo, hein? E agora fica na conversa ali com o árbitro do jogo, Pedro Henrique, vai escapando do cartão amarelo, mas um confronto dele com o Giai, e o técnico Abel Ferreira já chamou ali o Paulinho para o cantão. E que trombada do Pedro Henrique, hein? Dá uma joelhada na orelha. Nuca do Giai. O Giai agora vai ficar ouvindo no pé da orelha. Aquele zumbido lá por muito tempo, hein? Ô, Pretzel, você viu quem tá hoje trabalhando, Pretzel? Quem? O Pedro Martelli. Pois é. É raro isso, vai não narrar, gosta muito não. Vai narrar Novo Horizontino e Corinthians. É um bom menino, né? É um bom menino, mas tem aquela paradinha aí, né, Pretzel? Não curte muito o bagulho. Vem cá, o Pedro Henrique ele não quis atingir, ele se desequilibrou. Ele é meio maluco, né? Ele vai na bola e acaba o Giai cabeceando a bola, ele atingindo o jogador do Palmeiras. Eu não expulsaria, né? Os jogadores do Palmeiras estão querendo a expulsão do cara. Eu não expulsaria, até porque ele já tem amarelo. O jogo é o seguinte, ó.
só deu o Ceará nesse segundo tempo. Então, Palmeiras por enquanto não encaixa contra-ataque, não passa a bola pelo meio de campo. É um time que está totalmente retraído. E vem o Piquerez agora também. Vem Piquerez aí provavelmente no lugar do Vanderlan. E vai melhorar o Palmeiras, hein? A entrada do Piquerez. O Vanderlan também está passando trabalho com o próprio Pedro Henrique, né? Com o lado direito de ataque do time do Ceará. O tempo não para, Bandeirantes marca. Vamos chegando a 24 minutos de bola rolando, 24 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Marcelo Patti ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Chico, quem também curtindo o solzaço da Bandeirantes, Márcio Carvalho, em Miami, ligado na Bandeirantes, quarta-feira tamo aí. Continua pra você. Ceará 0, Palmeiras 1. Alô, Fabiane. E o Corinthians, que enfrenta o Novo Horizontino logo mais, terá reservas fora até mesmo do banco de reservas. Desfalques importantes. Casos de Rodrigo Garro, Memphis Depay e Gustavo Henrique. O timão que hoje terá a estreia de Dorival Júnior à frente do comando técnico. E aí, Pusóvio? Fim de jogo no Newton Santos. Parou tudo. Pera aí. Fabiana, aqui tem comando. Pois não, Pusóvio. Vamos lá então, Ulisses. Fim de jogo no Newton Santos, o Botafogo goleia o capital do Distrito Federal por 4-0. Gols de Alex Telles, Igor Jesus, Arthur e Juan Cruz. Jogo de volta no dia 22 de maio. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, você ligado com o microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o jogão de bola no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. Aqui a bola no campo de ataque já tenta descer contigo no setor intermediário novamente. Mexeu quem? Quem que mexeu? Sai com a 17, Facundo Torres, 17º jogo consecutivo dele como titular. Entra o outro uruguaio, 22, Piquerez. E aí, Prétio? Aí que o Vanderlan vai ser avançado e o Piquerez fica mais atrás. Dois laterais com o Vanderlan fazendo a função de ponta. Eu já teria tirado o Torres antes de tirar o Estevão. Jogou nada o Facundo Torres, que vinha sendo um jogador importante na questão tática. Cara, como o Sobral soca o chão e briga com a arbitragem. Foi falta em cima do Vanderlan, Soler. Falta pro Palmeiras. E de novo do Sobral, né? Impressionante. E mais uma vez ele fica na reclamação e o juizão libera ele ficar reclamando e socando o gramado. Tem que tomar cuidado que o gramado do Castelão é meio duro, né? Vai que machuca a mão, né? Agora, visivelmente cansado o time do Palmeiras, viu? Mas não é aquele cansaço assim de não conseguir dividir bolas. É uma falta de dinamismo, de velocidade, né? Uma equipe que está tocando a bola, ficando com a bola exatamente para diminuir o desgaste. No microfone da Bandeirantes, domina novamente Pedro Raul, tenta a finta, fica no chão, o árbitro marca a falta do Gomes. Está marcada a falta para a equipe do Ceará, bater pela direita. Falta em cima do Pedro Henrique, do Pedro Raul, melhor dizendo, do Gustavo Gomes. E agora essa possibilidade de novo o Ceará colocar essa bola lá para dentro da área. O Gustavo Gomes ficou na reclamação, mas realmente dá uma puxadinha. A falta cobrada sobre cabeças de Ais, tira, mas tira mal, vem para complementar o lance, dá um bico na bola, Felipe Anderson, ele tira para o time do Palmeiras, bola volta no campo de ataque para Paulinho domina para o time do Palmeiras, para ser jogando pelo seu campo de defesa, o camisa 10 do Verde, ele liga a jogada pelo setor de esquerda para Vanderlan, demorou para passar, Paulinho, vê o zagueiro 1 para tocar para fora, tá parado o jogo, bola desvia lateral para a equipe do Ceará, bater pelo setor de direita no campo de ataque, diz que obra é jogo duro, mas contigo ele não obra, tá tudo certo, a bola já volta no toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras com o Paulinho, ele domina pelo setor de esquerda, que é para ataque, vai para frente em cima, para a marcação no primeiro, prende o lance, vai pro drible, recolheu, passou novamente, curtinho na intermediária, a abertura foi feita à frente, domina novamente, bola enfiada, é para Paulinho na cara do gol, bateu, defendeu, o goleiro, bola bateu no Paulinho, foi bola para a linha de fundo, tiro de meta, Ceará! Na belíssima enfiada de bola para o Paulinho, ele sai cara a cara com o goleiro Fernando Miguel, mas na hora da finalização não conseguiu tirar do arqueiro do Vozão, que faz boa defesa, perde grande oportunidade de matar o jogo, Palmeiras. Quem está jogando bem é o Evangelista, Ulisses. Bem. Tá bem. Que coisa, hein?
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa para descer contigo no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor de meio de campo. O time do Ceará já tenta arrancar para o comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola. Domínio no campo de defesa para ser jogando Mugni. Mugni domina e sai para o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A abertura foi feita à frente, vem Felipe Anderson, vem a jogada para o time do Palmeiras, vem ladrão atrás, ele domina para o time do Verde, faz o break, tenta o toque de bola, recolhe novamente para o toque de bola, contigo novamente pelo setor de esquerda para sair jogando. Alexandre Pretzel vem para analisar aos 28 minutos do segundo tempo, 0 Ceará, 1 Palmeiras. Paulinho entrou e melhorou bastante a passagem da bola do meio. Felipe Anderson sumido no segundo tempo. O Evangelista, o melhor jogador do time, junto com o Martínez na marcação. Então o Palmeiras agora toca a bola. E o Ceará, evidentemente, não consegue manter o ritmo. Vamos colocar que o Palmeiras, se apertar, faz o segundo gol, porque é um time bem melhor, mas desgastado. Pusóvio se liga, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras, a abertura vem pelo setor de esquerda com Piquerez para Evangelista, Evangelista domina pelo seu campo de defesa, 1-0 para o time do Palmeiras, para você ligado na Bandeirantes, componentes de suspensão, transmissão, direção é na Cata qualidade em qualquer caminho, pode contar, a bola já volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já prende o lance curto do meio de campo, recolhe Coutinho pelo setor de meio de campo, aparece na marcação, tenta descer novamente o time do Palmeiras, apertou, jogada, vem pelo setor de esquerda, Piquerez passa dela, ela volta no meio do Bino Evangelista para o time do Palmeiras, vai para a finta, se soltar na esquerda tem Piquerez abre o compasso, ameaça o cruzamento, são 2 jogadores na esquerda, já domina do comando de ataque, abertura frente, Paulinho soltou para o toque de bola de Evangelista domina para o time do Palmeiras, ele tenta a finta em cima da marcação do primeiro para ser jogando, já recolhe a jogada, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda, partiu o cruzamento na área do Piquerez, foi travado, escanteio esquerda, Palmeiras. Na descida do camisa 22 da equipe do Palmeiras, Piquerez sempre com muita potência, ele chega na linha de fundo, busca o cruzamento, ela fica na defesa, é escanteio para o time do Palmeiras e ninguém apareceu para bater, tá todo mundo um olhando para a cara do outro e pelo jeito vai ser o próprio Piquerez quem vai fazer a movimentação por ali. Daqui a pouco teremos trocas na equipe do Ceará e realmente ninguém foi na bola, o Piquerez foi lá. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui placar do jogo 1-0 para o time do Palmeiras, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, Evangelista deixou passar para o meio da área. O zagueiro vem para tirar, novo lateral para o Verdão bater. Lateral a favor da equipe do Palmeiras, o Alviverde que vai vencendo por 1-0 e teremos alterações na equipe do Ceará. Sai com a número 70 o Fabiano Souza para a entrada do 2, Rafael Ramos, mais um ex-corintiano. Sai com a número 88, Fernando Sobral, entra com a 97, Lourenço. 88, Fernando Sobral para a entrada do 97, Lourenço, e sai com a número 7, o Pedro Henrique, para a entrada com a número 80, Guilherme Luiz. E aí, Pretzel? 2 jogadores novos para melhorar um pouquinho a questão física também. O Pedro Henrique correu bastante, mas não teve nenhuma vitória pessoal, né? O Guilherme é um jogador mais jovem e o Lourenço é mais marcador do que o Sobral, então, para tentar fechar o meio. O Ceará também cansou, só que o Ceará tem a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro. Então, o Ceará não tem assim tanto calendário quanto tem o Palmeiras. E que ironia, né? Pedro Henrique saiu, entrou o Guilherme Luiz, nas costas da camisa dele estava escrito fígado. É uma ação de combate a vários cânceres, né? Então, jogadores reservas da equipe do Ceará estão fazendo essa campanha. E aí teve um infeliz aqui no estúdio, que eu não vou falar porque ele vai narrar o próximo jogo. Falou, por que tá escrito Pelé na camisa do 97? Eu falei, não, é pele, né? Câncer de pele, né? Nossa Senhora. Só isso? Só isso. Ele vai narrar o próximo jogo. Não, ele atropela. Ele é difícil. Domínio do campo de defesa para ser jogando. É bom o narrador. Domina pelo setor de direita, vem para o toque de bola. Todo narrador tem problema, gente. A gente só sabe narrar futebol, não sabe fazer mais nada. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe contigo novamente o time do
Palmeiras. Já prende a jogada, tenta o levantamento, levanta o Everton, busca a jogada para o comando de ataque, sobe no peito, tenta o toque de bola contigo novamente, vai para cima da marcação, tenta ganhar o time do Palmeiras com o Maurício. A bola volta no campo de defesa, recorde no campo de defesa, 1-0 para o time do Verdão. Verdão vencendo o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Já domínio do campo de defesa, o time do Ceará tenta descer pela carta o jogo de 1-0. Valdenir Vasconcelos ligado na Bandeirantes, Irineu Martins curtindo, Marlon Aparecido Buriz. Alô, Claudio Mota, torcedor do time do Verde ligado na Bandeirantes. Antônio Reginaldo Cifarelli, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina Martins, tenta ser jogando para o time do Palmeiras. Ele tentou o levantamento, vem para a dividida, perde o lance e faz a falta e vai tomar amarelo. E cartão amarelo e dá aquele joinha para a arbitragem, né? Também depois do atropelo que o Martins deu, só faltava ele reclamar do cartão amarelo. Passou por cima do Dieguinho e está pendurado no jogo uruguaio. No futebol da Bandeirantes, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Alô, Marcos Bonvetio, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de Baracudinho novamente. Mili Almeida também está ligada. Cláudio Mota curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Luiz Roberto Filiati, curtindo o som da Bandeirantes, curtindo, torcendo pro Verdão. Luiz Costa também tá ligado. Domínio pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola para o Ceará. A abertura foi feita à frente, vai para o domínio. Já prendeu no pela esquerda, tenta o cruzamento. O William Machado, ele prendeu, tentou o toque de bola, não chega na bola. Não chegou na bola de jeito nenhum. O Guilherme Luiz, tranquilo do gol, pega firme novamente o goleiro do Verdão. Tranquilo, o goleiro Everton fica com ela. 420 jogos com a camisa do Palmeiras. Nesse momento é o atleta do atual elenco com mais partidas pelo Alviverde. O Tadeu Freire ligado na Bandeirantes. Alô, Karina Alves, obrigado pelo carinho da sintonia, torcendo pro Vertão. Gilmar Costa ligado na Bandeirantes. Alô, rapaziada, curtindo o som Bandeirantes. Obrigado pela audiência, Pedrão Silvério, Humberto Geromini. Obrigado pela audiência, rapaziadozinho lá de Piracicaba, curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta do toque de bola para ser jogando do meio do campo de defesa. O time do Palmeiras já prende o lance, vem pra finta novamente, tentou o drible novamente, escapar da marcação. Paulinho tomou a falta. Tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater na intermediária de ataque. E mais uma vez, né, Ulisses? Jogo paralisado, falta marcada para cima do Paulinho. Apenas o quarto jogo do camisa 10 com a camisa do Alviverde. E como reclama o time do Ceará, né? O Mugni faz a falta e ficou reclamando ali com a arbitragem. O camisa 10 do Vozão também tem cartão. 26 faltas no jogo. 14-12 para o Ceará. São muitas? Eu acho que sim, né? O jogo lento no segundo tempo. O Ceará até melhorou, mas é um time com enormes dificuldades de criar uma oportunidade. E o Palmeiras fazendo o tempo passar. A entrada do Paulinho melhorou. O Paulinho teve 2 chances para fazer o gol. Mas antes do Paulinho entrar, o Palmeiras também estava, olha, pode vir, Ceará, pode vir que 1-0 está ótimo, né? Então 1-0 é um bom resultado para definir tudo no Allianz Parque. Virgínia Souza Freitas ligada. A Letícia Moraes também está ligada no microfone Bandeirantes em Serra Negra. Mora no Paraíso. É bola no campo de retaguarda para ser jogando o time do Palmeiras. Domina, prende a jogada pelo setor intermediário. Placar do jogo de 1-0. Verdão, bonito Verdão na frente. Recorde o time do Palmeiras para ser jogando no campo de retaguarda. O tempo não para. Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36, vamos chegando a 37. Você confere jogado o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Copa do Brasil. Para você continua. Ceará 0, Palmeiras tem 1 na Bandeirantes. Gomes fez o gol na cobrança de falta do Estevão do primeiro tempo. Gol foi marcado a 34 minutos. Continua para você, Palmeiras vencendo o Ceará no Castelão 1-0. Alô, Fabiane.
E o Corinthians que logo mais entra em campo diante do Novo Horizontino segura os titulares, porque sábado tem duelo importante contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Opção do agora novo técnico Dorival Júnior foi por uma escalação alternativa, Ulisses. Óbvio. E além de Novo Horizontino e Corinthians pela Copa do Brasil, teremos outros 2 jogos às 9h30, Paysandu e Bahia, além de CSA contra o Grêmio. Alô, Mariceu Oliveira, ligado na Bandeirantes, Zacaria Brito também curtindo, vem Palmeiras, ele falou que vai ser 2-0, Paulinho do Bira, time do Palmeiras, para a jogada novamente com um toque de bola no meio. Que é isso, Mauricião, tem que caprichar nesse passe, hein? A bola volta com o time do Ceará que está jogando Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Daqui a pouquinho tem Novo Horizontino e Corinthians para você, Pedro Martelli, Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Luiz Fabiano e Bruno Pozov. Depois do jogo, todo mundo indo dormir, hein? Capelani, Quesada, todo mundo indo dormir. A bola volta no toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa, vem para finta, prende o lance. Coutinho novamente, o time do Palmeiras tenta descer. Pois não. Daqui a pouco, Rios e Alan no time do Palmeiras e no Ceará, Matheus Araújo. Mais um teu carimbo passou pelo Corinthians, foi chamado pelo Léo Condé. Acho que ele vai tirar o Martínez, tem amarelo, e o Felipe Anderson, que no segundo tempo não tocou na bola, cara. Negócio impressionante. Cheguei a achar que ele tinha saído. Pois é, não saiu ainda. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você vem para o jogo Ceará, bola batida muito alta. Tiro de meta para o Palmeiras, Batera. E agora sobem as placas e o Pretzel matou, sai com a 7 Felipe Anderson, vem com a 40 Alan, jogador formado na base do Palmeiras. Sai com a 32 Martínez, já pendurado com cartão amarelo, vem com a 8 Richard Rios. E na equipe do Ceará, agora também vai subir a plaquinha. Opa! Veio mais um, 99 Lelê, campeão da Libertadores com o Fluminense, sai com a 10 o Mugni, vem com a 8 o Matheus Araújo, ex-Corinthians, e vai sair também o Dieguinho, número 20, para a entrada do número 99 Lelê. Muito bem. Abriu o time, o Léo Condé. E aí? Abriu o time agora para tentar o empate nessa reta final. Então entra o Lelê, que é atacante, junto com o Pedro Raul e com o Galeano. O Lelê apareceu muito bem no Volta Redonda. O Fluminense contratou, mas no Fluminense não conseguiu jogar. Então é aquele jogador de time pequeno, né? O Ceará é um time médio. Então o Lelê é atacante. Agora o Léo Condé vai tentar uma última estocada para ver se empata. O Rafael Ramos, desculpa, que número que ele é, hein? Rafael Ramos 2. 2, né? Chegou para ser titular, parece, né? E já perdeu a vaga pro Fabiano Souza. Fabiano Souza que jogou muito tempo no Braga de Portugal, passou pelas mãos de Rubem Amorim, hoje no Manchester United, Sapinto, que já passou e não deixou saudades no Vasco, e o Arthur Jorge, que ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro no Botafogo e fez outras coisinhas que não vem ao caso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta, tenta o toque para o setor de esquerda, aperta novamente o time do Ceará, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Exagerou na dose, põe a bola para a linha de fundo, tá parado o jogo, tiro de meta para o Verdão cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tá parado o jogo, você curtiu o som Bandeirantes e o jogo em Pretzel. O jogo ainda aberto, cara, porque o time do Palmeiras cansou, melhorou com a entrada do Paulinho. Vamos ver agora com uma nova dinâmica, com jogadores descansados como o Richard Rios e também o Alan. Agora a mudança que ele fez avançando, o Vanderlei colocando o Piquerez, não causou muito efeito. Foi mais para marcar o lado direito, né, de apoio do time do Ceará, que segue na luta pelo empate. Wilson Massa Júnior, Karina Alves ligada na Bandeirantes, alô Francisco Antônio Correia, obrigado pela audiência do vídeo do campo de ataque. O Marcos Palmeira na minha querida Goiânia, tenta descer o time do Ceará, tá parado o jogo. Bola pro Verdão, campo de defesa, Soler. Por causa da falta para cima do Richard Rios, né? Chegou ali cheio de vontade, o Lourenço matou a jogada, lance a favor do Verdão, que vai administrando a vantagem 1-0 e vai demorar, Ulisses, pro jogo da volta, só no dia 22 de maio. Quase ano que vem. É. Que coisa, hein?
A bola volta do toque para tentar descer o time do Palmeiras na intermediária. Maurício vai chegar, tenta ganhar o lance, não consegue, ele sai da dividida. Ela volta contigo no setor intermediário, aperta em cima da marcação, tenta ganhar Alain. Ele não ganha, a bola volta com o Vozão, que domina pelo setor de esquerda. Boa finta novamente do Guilherme Luiz. Ele prendeu, soltou para o comando de ataque, tenta descer o time do Ceará. Vem por baixo para tocar da bola Gomes. Gomes põe para fora, é lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe do Ceará bater. Vem para bater lateral o time do Ceará para ser para o jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, Palmeiras vence o jogo daí do 1-0. Palmeiras é o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Domina pelo campo de defesa para ser jogando o time do Ceará. Já prende jogada no campo de defesa Lourenço prende, abre pelo setor de esquerda, vem cruzamento na grande área. O toque de cabeça para o alto, vem para subir de cabeça, afasta a zaga do Palmeiras, vem para tirar dali de qualquer maneira. Novamente o time do Verde tenta Vanderlan, ganha o lance, não consegue. O Piquerez tirou Vanderlan, não chega na bola. E estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG. Nakata, pode confiar. A bola já volta no toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque. Tenta descer o time do Ceará. Trava a zaga do time do Palmeiras. Bola volta, batida à frente em cima da marcação do Gomes. Domínio pela esquerda. Tentou cruzamento dentro da grande área. Vai levantar a frente. Buscou jogada. O toque de bola sai errado. Afasta o zagueiro. Vem para tirar dali. Aperta no comando de ataque. Já tenta descer novamente. Lourenço tentou, mas o Bandeira marcou, impugnou o impedimento. É impedimento para o time do Ceará bater. E o Gomes está com cãibras. Jogo parado. O tempo não para. Bandeirantes marca. 44 minutos de bola rolando, vamos chegando a 44 de bola rolando para você conferir. O segundo tempo de jogo, finalzinho de jogo no Castelão em Fortaleza. Jogo da terceira fase da Copa do Brasil continua. Palmeiras vencendo 0 para o Ceará, 1 para o Palmeiras. Gomes fez de cabeça na cobrança de falta do Estevam. Na Bandeirantes é você, diz aí Fabiane. E o Corinthians, que daqui poucos minutos encara o Novo Horizontino com transmissão da Rádio Bandeirantes, teme a lei do ex do lado adversário, porque a equipe do interior paulista conta com uma dupla de atacantes ex-timão no banco, Léo Natel e Luca Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Cusóvio. Ulisses, nessa tarde tivemos um jogaço na semifinal da Liga dos Campeões. 3-3, Barcelona e Internazionale de Milão na outra chave. Ontem, o PSG venceu o Arsenal por 1-0, jogos de volta na semana que vem. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Vamos chegando já a 45 minutos de bola rolando, 45 de bola rolando para você conferir. A etapa final de jogo, o Palmeiras vai com um bom resultado de 1-0 sobre o Ceará. No jogo da ida tem o jogo da volta, terceira fase Copa do Brasil, hein, Pretzel? Sem dúvida, 1-0 é muito bom por causa do desgaste, né? O Palmeiras visivelmente cansado, jogadores sem aquela potência. O próprio Abel Ferreira falou sobre isso depois do jogo contra o Bahia, que estava preocupado e que ele rezava para que ninguém se machucasse, né? Então hoje ficou claro no segundo tempo. O Palmeiras sendo o primeiro tempo bom, segundo tempo protocolar, melhorou com a entrada do Paulinho. Mas o Ceará é bem limitado, meu. O Ceará tem 8 pontos do Brasileiro, Ulisses, mas também luta para não cair, porque não tem elenco, né? Tem um time razoável, mas não tem elenco. Então, o Palmeiras deve confirmar no final de maio, lá pelo 20, 21, 22 de maio, né, a vitória ou a classificação jogando no Allianz Parque. É isso, pelo menos, que eu entendo. Porque joga pelo empate, né, Fred? Também, o empate é uma vantagem muito grande, mas é mais time para ganhar o jogo no Allianz também. Agora, o Ceará é o único time de Série A adversário, né? Os outros todos do pote 2, Série B, C ou D. Então o Palmeiras pegou o adversário teoricamente mais difícil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já tem Pedro Martelli, Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Luiz Fabiano. Tem Novo Horizontino e Corinthians para você. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta descer pelo setor de esquerda com Alain. Alain ganha em velocidade, domina para o time do Verde, venta o corte, tentou a finta, ganha lateral. Por baixo do mergulho, vem para tocar da bola novamente. Afasta o time, afasta dali o perigo novamente. Matheus Araújo tirou a bola, volta com Marlon. Domina para o time do Palmeiras, vai para dentro da grande área. Ele prende o lance, tentou bater cruzado, vai para ganhar escanteio, a bola não sai. Afasta o Vozão, vem para tirar, mas ela sai. A bola do campo de defesa, recolhe o time do Palmeiras, chegou a sair não.
domina Giai prende o lance para Evangelista domina para o time do Palmeiras, tenta girar, recolhe a jogada pelo seu campo de defesa. Daqui a pouquinho no microfone da Bandeirantes tem mais jogão de bola, tem Novo Horizonte de Corinthians, Copa do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, recolhe no campo e ataca, a abertura foi feita à frente, vem para a finta, lindo lance, Palmeiras desceu, Alan tentou chegar, ele vem para dividir, ganha o lance, mas com falta. Tá parado o jogo, Vanderlan tentou uma boa jogada, hein? Ele conseguiu se livrar de 3 marcadores, começando com o chapéu, mas na hora do passe acabou errando, o Alan matou a jogada, fez a falta. Se o Palmeiras confirmar, Ulisses, essa vitória, chegará à 14ª como visitante, a 17 jogos de invencibilidade fora de casa, sendo a 6ª vitória como visitante de forma consecutiva. Além disso, a comissão técnica encabeçada por Abel Ferreira está completando a sua vitória de número 200 no comando técnico palmeirense. Que coisa, hein, Pretzel? Impressionante, cara. Impressionante, esses números são muito interessantes a favor do Palmeiras. Agora o árbitro de novo está perdido, né, Ulisses? Olha de novo, perdido, apontando o dedo pro Léo Condé. Dá cartão pro Léo Condé. Pedro Henrique com cartão amarelo. Ele expulsou o Pedro Henrique? Pedro Henrique tá sem camisa no banco. Ah, sem camisa, então é isso, né? Porque ele já tem amarelo. Então o árbitro um pouco confuso nas suas sinalizações. Reta final de jogo, o Palmeiras consegue um ótimo resultado por enquanto. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você já tem Novo Horizontino e Corinthians para você, Pedrão Martelli com Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Luiz Fabiano e Bruno Puzóvio. Ali estarão nos comentários um que jogou muito, foi o Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel, e o outro que entrevistou muito o Ronaldo Giovanelli, que é Leandro Quesada. Que encontro maravilhoso dos dois, né? É o futebol da Bandeirantes, que o Quesada já está 100 anos na imprensa, né? Impressionante. Você curtindo o som da Bandeirantes, torcedor, obrigado pelo carinho da sintonia. Comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais 1 minuto e 15 de jogo, hein, Soler? Exatamente, Palmeiras vai chegando à sua 6ª vitória consecutiva como visitante. E o Pedro Henrique não saiu de campo, hein? Botou a camisa, mas está sentadinho ali no migué depois de ter sido expulso por ficar seminu no banco de reservas. Começou. Pois não. Bola rolando no Jorge Ismael de Miazzi para Corinthians e Novo Horizontino. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa para ser jogando, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Tá parado o jogo, bola para o time do Palmeiras bater, lateral para o time do falta, para o time do Palmeiras bater, me desculpem. É falta para o time do Verde bater, se posiciona para a cobrança, vem levantamento. Falta para o time do Palmeiras, Evangelista tá caindo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já começou Novo Horizontino e Corinthians e Novo Horizontino, aqui vai terminar o jogo. Já pensa rápido que a gente vai pro craque do jogo, Précio. Vai terminar a partida, estamos chegando com os 95 minutos, ou seja, os 5 de acréscimo, vamos a 50 minutos desse segundo tempo. O árbitro acresceu mais um, é isso? Como ele fez no primeiro tempo. Tá sem clima em casa, né? Acho que ele gostou do Castelão, não quer ir embora. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer Alan, dominou para o time do Palmeiras, demorou para soltar Alan. Ele prende o lance e vai para o toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda. A abertura vem do comando, dominou Maurício girou, tentou, passe errado, Maurício erra. A bola volta no toque de bola e o Maurício por trás pegou e vai tomar amarelo. Perdeu a bola e matou o lance. Cartão amarelo para Maurício, camisa 18 do Palmeiras. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa para ser jogando, já recolhe novamente, vem para o toque de bola, o time do Paulo, do time do Ceará, abertura do meio de campo, Coutinho na intermediária com o Matheus Araújo, ele prendeu o lance, soltou pelo setor de direita, arma, jogada no comando, Matheus domina, vem para a finta, tenta o toque de bola, soltou pelo setor de esquerda, recolhe o time do Ceará, domínio do campo de defesa, mais 20 segundos para terminar o jogo, levantamento vem na esquerda, campo de ataque, boa abertura de bola no comando de ataque, prende o lance, Coutinho, Fabrício Souza tentou cruzamento na grande área, Vanderlan vem para tirar para o time do Palmeiras, ele dá um bico na bola, bola quica no setor intermediário, o árbitro consultou o seu cronômetro, ele vai terminar o jogo, mas desce o time do Ceará pela direita, a abertura vem com Rafael Ramos, ele prendeu, tentou cruzamento, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem para tirar, volta, bola levantada dentro da grande área, aperta novamente, tenta o toque de bola do time do Ceará, para descer do campo de ataque, já os acréscimos já foram, ele pode terminar o jogo, vai terminar agora, quer ver? A bola sai, ergue o braço o árbitro. Ergueu o braço o árbitro do jogo, ele é ruim demais, viu, o tal do Rodrigo José Pereira Lima. Continua para você e terminou. 0 Ceará, 1 Palmeiras, vitória importante do Verdão na Copa do Brasil. O craque do jogo vem aí. O craque do jogo.
Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Estevam cruzou, Gomes guardou e o craque do jogo é com você. Alexandre Pretzel, melhor que vinho Bordeaux. Gustavo Gomes, muito bem no jogo inteiro, tanto fazendo o gol quanto na defesa. Ulisses, o craque do jogo. O craque do jogo. Agora vamos para Novo Horizontino e Corinthians. Vem ele gosta de narrar, ele curte. Sinta a emoção de Novo Horizontino e Corinthians. Aqui 1-0 Palmeiras no Ceará em Fortaleza. Pedro Martelli. Valeu, Ulisses Costa, continuando o futebol brasileiro desta noite de quarta-feira. A partir de agora, Novo Horizontino e Corinthians se enfrentam a sequência da terceira fase da Copa do Brasil. Bola rolando no Jorge Ismael de Biasi, placar de 3, placar de 0-0, 3 jogados do primeiro tempo. Seguimos no futebol da Bandeirantes, mais cedo transmitiu Ulisses Costa há pouco. Terminou o jogo, o Palmeiras venceu o Ceará por 1-0, agora é Timão em campo. Corinthians em campo para cima do Novo Horizontino. Novo Horizontino e Corinthians 0-0, comecinho de jogo. Primeiro jogo da terceira fase, já tem escanteio. Novo Horizontino desce para o campo de ataque. Escanteio para o Novo Horizontino bater do lado esquerdo. Vai inteiro para o campo de ataque. O Tigre do Vale na primeira posse de bola. Vem levantamento para o meio da grande área. A bola levanta lá no segundo pau. Toque de cabeça pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Timão. Vamos escalar os times. Bola rolando, 4 jogados primeiro tempo. Bola com o Timão. Quero saber a escalação do Novo Horizontino. Boa noite a você, Luiz Fabiani. Um abraço, Pedro Martelli, o Novo Horizontino, do técnico Humberto Louser, definido com Ayrton Michelon com a 1, linha defensiva com 2, Rodrigo Soares, 3, Rafael Donato, 4, Patrick, 26, Dantas e 88, Patrick Brey. Meio campo de 5, Jean Irmer, 6, Luiz Oyama e 10, Matheus Friso. Dupla de ataque é de 7, Pablo Diego e 30, Vagninho. Placar de 0-0, Corinthians desce para o campo de ataque. Adianto para você, ouvinte do microfone da Bandeirantes. Alternativo, o time do Timão. Michael domina no círculo central do gramado. O capitão da equipe gira pela esquerda para Antilene. Relógio marca 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9. Timão para o campo de ataque. Dá tempo enquanto o Timão troca passes. Luiz Fabiani, escalação alternativa. A primeira missão de Dorival Júnior. O Timão em campo, Fabiani. Pela primeira vez no Corinthians, Dorival Júnior define seu 11 inicial de 1, Hugo Souza, 2, Mateuzinho, 5, André Ramalho, 25, Kaká, 26, Andileri, 7, veste Maicon, o capitão, acompanhado de 80, Alex Santana, 35, Charles e 27, Breno Bidon. Ataque de 43, Thales Magno e 22, Héctor Hernandes. Novidades do Timão, mas vem pro campo de ataque a equipe do Novo Horizontino pela meia direita, lançado dentro da grande área, Pablo Diego bateu no gol, Hugo Souza bota em escanteio. Cruzamento da direita para o meio da grande área, infiltrou nas costas da zaga. Entrada da pequena área, Pablo Diego de perna direita, Hugo. Espalma, rasga Maicon, linha de fundo, escanteio para o Novo Horizontino bater na direita. E não quis saber de nada o Maicon, não assumiu o risco e mandou para fora. Vem bola na área do Timão. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bet simples e um instante. Escanteio cobrado na segunda trave, sobe a marcação do Timão, rasga. Afasta o perigo, volta no meio de campo. Oyama tenta o lançamento para o campo de ataque, Thales Magno pela meia direita do campo de defesa. Recua para o Corinthians que está jogando pelo campo de defesa. Sem pressa, Breno Bidon ganha o lateral do lado direito. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. 6h30 jogados, primeiro tempo. Análise do microfone da Bandeirantes. De um lado, Ronaldo Giovanelli. Do outro, Leandro Quesada. Boa noite a vocês. Fala, Ronaldão. Tudo bem? Boa noite, Martelli. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes. Nós estamos vendo aí uma chegada do Dorival Júnior com time misto, né? Talvez ele tenha debruçado na mesa, estava conversando aqui com o Quesada, debruçou na mesa para falar, vou fazer um time para sábado, fazer um time para terça, fazer um time para segunda, só que alguém tem que lembrar ele que ele não tem defesa, né? Então eu acho que vai ser a coisa mais importante hoje aqui, como ele vai compactar essa defesa. Pelo menos é uma briga, ninguém conseguiu, nem Ramon, nem Orlando. Vamos ver se o Dorival vai dar jeito. Com Kaká titular ao lado de André Ramalho, Quesada choca no banco. Boa noite, Quesada. É o que o Ronaldo falou, grande Ronaldo, né? Tem que ajeitar a defesa, esse é o primeiro... É a primeira missão do novo técnico do Corinthians. Agora, dose pra Mamute, né? Kaká na zaga, aí é demais, né? Charles no meio campo e o espanhol Héctor Hernandes. Né? Sim, sim. Se inspira um pouquinho jogando hoje com a camisa do Corinthians, do jogo do Barcelona à tarde pela Champions, quem sabe, né? Mas assim, eu acho que é muita novidade para uma estreia. Vamos ver, né? De repente,
pode dar certo. Eu acho que o Dorival ficou de férias e esqueceu de olhar pro futebol. Ou ver o Corinthians jogar, porque a defesa do Corinthians, acho que ele não viu nada do Corinthians. Corinthians está jogando pelo campo de ataque, 8 minutos jogados deste primeiro tempo. André Ramalho domina, gira pela meia direita, entrega o passe de primeira para Mateuzinho. Mateuzinho perdeu a bola, ganha para o campo de ataque na meia esquerda. Vagninho tentava descer em velocidade e perde a bola. Recupera o Timão no campo de defesa em 0-0, 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Ouvinte da Bandeirantes se escutando em todos os cantos do Brasil na faixa estendida em 86.3 do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Futebol da Bandeirantes segue vivo nessa noite de quarta-feira. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe do Novo Horizontino. Dantas domina pela meia direita no campo de retaguarda, são 3 zagueiros. Tenta o levantamento à frente, é para o campo de ataque, a bola é boa. Vagninho dominou, soltou, jogada pela meia direita. Vem cruzamento na segunda trave, chegava para Vagninho, corta a marcação. Pidon recua a bola de peito, tá nas mãos de Hugo Souza, Fabiani. E é mais uma chegada da equipe mandante. O Novo Horizontino, que é muito forte jogando em sua casa, não perde no Jorjão desde fevereiro, quando perdeu por 1-0 para esse mesmo Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Times escalados, comentaristas, idem reportagem. Quero saber, tá faltando ele, né? Quem é que apita o jogo, Fabiani? Arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, acompanhado dos auxiliares Bruno Rafael Pires e André Luiz Severo. O VAR é Adriano de Assis Miranda, quarto árbitro Lucas Caneto Belotti. Corinthians vem para o campo de ataque, Alex Santana abre a jogada pela meia direita, vem cruzamento por meio da grande área, cortou a marcação, sobrou na entrada da grande área, Bidon bateu em cima da marcação, explode na zaga do Tigre. Bidon fica reclamando de um toque de mão. Corinthians ainda tem a posse de bola, Michael domina no corredor central disso, intermediária, tentou acelerar na ponta direita, sobrou no meio para Mateuzinho para Thales na cara do gol, bateu cruzado, deu toque pro gol. Hector! Gol! Do Corinthians! De Hector Hernandes na marca dos 10 minutos jogados no primeiro tempo de jogo. Mateuzinho na entrada da grande área, recebe a bola, dá um tapinha por baixo dela, lá futsal, bota Thales Magno na cara do gol, ele não bate, cruza pro meio da grande área, Hector Hernandes chega fechando, bota pro fundo do gol, sem goleiro, aos trancos e barrancos, a bola entra para esse Timão pulsar, estremecer e vibrar. Agora Corinthians 1, lance sendo checado pelo VAR, possível impedimento de Thales Magno, mas até o momento Novo Horizontino 0, Corinthians, Hector Hernandes 1. Fabiani. E estava realmente levemente adiantado o Thales Magno na origem da jogada, antes da assistência para o centroavante espanhol, que pode marcar o seu segundo gol com a camisa alvinegra. Os corintianos também pediram um pênalti na origem da jogada, quando Breno Bidon tentou marcar o primeiro. Corinthians de Dorival cria suas primeiras oportunidades, Martelli. Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, linha sendo traçada. Thales Magno e ali no meio tem, acho que é o Rafael Donato, né? O zagueiro do Novo Horizontino, hein? E aí, minha gente? A linha, a gente não consegue mais acreditar na linha também traçada, né? A gente tá batendo o olho aqui, pelo menos parece que o Thales está impedido, né, Quesada? Agora, a linha, não dá para acreditar na linha. Hoje a gente teve um impedimento semiautomático, desculpa te cortar aí, Quesada. Mas é o seguinte, e aí, tem a decisão, ô Fabiani? Não impedimento, Martelli. Portanto, confirmado o gol do Timão, Corinthians abre 1-0. O Corinthians abre 1-0 agora oficialmente para comentar. Ronaldo Giovanelli falou, fala também Quesada. A decisão do árbitro do VAR, o Adriano de Assis Miranda. Comunica a decisão a Wilton Pereira Sampaio, está confirmado o gol do Timão. Corinthians 1, Novo Horizontino 0, Leandro Quesada. É, o que o Ronaldo falou, a gente tem que acreditar na linha, né? E aí o Luiz Sabiani falou, olha, essa linha vermelha dá condição. E aí só realmente na imagem pra gente ter a certeza. Você tá na dúvida, é? Eu não queria ser o quarto árbitro, meu VAR. Agora, não, eu também fiquei na dúvida. Quando eu vi a linha traçada, eu fiquei na dúvida. Porque dá pra esperar qualquer coisa. Aí vai na cabeça do cara que tá lá comendo um biscoitinho, no ar-condicionado, aquela coisa toda. E a linha nunca, você olhando, você nunca vê a linha bem traçada, não tem como. Hoje teve um impedimento marcado na Champions, semiautomático, com a pontinha da chuteira do jogador, acho que era o Mkhitaryan.
Mkhitaryan na frente da zaga do Barcelona. Mas ali é semiautomático, Ronaldo. Você não tem como discutir. Aqui a gente ainda tem a utilização da arbitragem do vídeo, né? Com a tecnologia, mas é o material humano. O fato é, Corinthians abre o placar por 1-0. Olha, 10 minutos jogados, Quesada já sai à frente, Ronaldo também. Resultado importante, gol importante, Héctor Hernandes, hein? O Martelli, Ronaldo, Fabiane, o Mateuzinho foi espertíssimo nesse lance. Ele rouba a bola, passa pro Thales, que estava em posição legal, e aí o Thales passa pro Héctor marcar 1-0 pro Corinthians. Eu falo muito mal do Mateuzinho, mas agora quando o cara faz a coisa certa, Ronaldão, tem que falar, né? Tava esperto nesse lance, pelo menos, né? Mas é bom a gente esperar um pouco, porque 13 minutos de jogo, ele baixou uma bola, é juiz, lateral hoje em dia, goleiro, a gente tem que esperar um pouco. Agora, essa formação que entrou o Dorival aí e o time saiu logo de cara fazendo 1-0, só pode ser estrela do treinador. Placar de 1-0, o Corinthians está vencendo, você ligado no microfone da Bandeirantes, comecinho dos sonhos do torcedor do Timão, 10 minutos jogados, agora 13, com a análise do VAR, confirmado o gol de Héctor, Hernandes para você ligado no microfone da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é no Grupo Souza Lima. Juliano Santiago está curtindo o microfone da Bandeirantes, Renan Vieira dos Santos, também ligado no microfone da Bandeirantes, em todos os cantos do Brasil, na faixa estendida em 86.3, no FM 90.9 tradicional de São Paulo. Você ouve o microfone da Bandeirantes, é jogo bom, o Timão tá vencendo para 1-0, 14 jogados do primeiro tempo. Novo Horizontino sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola Jean Irmer, dentro do seu círculo central do gramado, tenta o lançamento à frente para ninguém. Vai nos pés, Hugo Souza aqui no limite do gramado, fica com ela em mãos. 1-0, Corinthians vencendo o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Corinthians vencendo o jogo para 1-0, torcedor do Timão ligado na Bandeirantes, feliz da vida. Kaká sai jogando dentro da grande área, chapa pela meio direita para Hugo Souza quebra de perna direita para o campo de ataque, vai subir para tocar de cabeça, Breno Bidon, mais alto que ele toca, Patrick tenta descer para o campo de ataque com Wagninho, perdeu, fica no bate-bate, a bola sobe, Charles do círculo central, toca de cabeça nos pés de Thales Magno, o autor da assistência para o gol de Héctor Hernandes, vai dentro da vitória, resultado importante para o Timão. André Ramalho sai jogando dentro da grande área, volta a jogada para Hugo Souza dentro da grande área, pelo lado esquerdo para Angileri, volta a jogada para Kaká, sobe a marcação da equipe do Novo Horizontino, placar de 1-0, 15 minutos jogados, 9h45 da noite. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe a vitória do Verdão. Palmeiras começou bem também a terceira fase da Copa do Brasil, venceu fora de casa, 1-0 para cima do Ceará, gol de Gustavo Gomes. Quem desce para o ataque é o Corinthians, lançado na entrada da grande área, Héctor Hernandes, sai o goleiro inteiro de cinza. Michelon de perna direita, rasga o perigo, sai jogando pelo campo de defesa. Com tranquilidade, o Novo Horizontino troca passes no campo de retaguarda. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A marca líder em suspensão, pode contar, é Nakata. Novo Horizontino trabalha a bola no campo de ataque, domina pela meia esquerda, Jean Irmer, volta a jogada, zagueiro centralizado, são 3 zagueiros por dentro, Rafael Donato, o capitão gira a jogada pela meia direita para Dantas quebra para o campo de ataque, tenta lançar à frente, a posse de bola foi forte demais para Matheus Friso, não chega na bola, tá nos pés, Hugo Souza que sai jogando pelo campo de defesa. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress, para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. 16 jogados deste primeiro tempo, o Corinthians está jogando no campo de defesa, confortável, até o momento vence para 1-0. Hugo Souza quebra para o campo de ataque, buscando Héctor Hernandes, deu certo, dominou, soltou pela meia direita para Mateuzinho, voltou para Héctor Hernandes, o passe é forte demais, tá nos pés do goleiro, um pivô de coxa ali meio estranho, mas quase que dá certo, hein, Fabiane? Foi bem o espanhol, tá inspirado com Dorival Júnior, mas engrossou o Mateuzinho, apesar do gramado ruim, buscou o passe alto, ficou longe demais pro centroavante, camisa 22 do Timão, ficar cara a cara com o goleiro Ayrton Michelon. Audiência chegando em peso no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, muita gente chegando, pessoal de Marília, alô, José Ferreira da Silva, Delenice, Everton Pereira também, corintiano, tá querendo a vitória do Timão, tá saindo, 1-0 pro Corinthians, Maurício Wagner, pessoal de Santos, Baixada Santista, de um lado secador ligado lá, né, do outro tem corintiano também na Baixada, 1-0 pro Timão que vence em 17 minutos jogados do primeiro tempo. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet. Simples em um instante. Novo Horizontino desce para o campo de ataque na meia direita, lançado. Rodrigo Soares levou para a linha de fundo, cruza a zaga, põe escanteio. Tá marcado escanteio para o Novo Horizontino, mais um e sempre do lado esquerdo.
esquerdo aí, Fabiani. O segundo a favor do time da casa e era bola boa. Roladinha para trás pro Matheus Friso chegar batendo pro gol. Tinha espaço para ele, cortou bem a defesa do Corinthians para a linha de fundo. Escanteio pro Novo Horizontino, bater do lado direito, vem pra bola, Vagninho, partiu, cobrou fechado, segunda trave, sobe na segunda trave, Thales Magno põe escanteio, ajudando o atacante do Timão, atravessa o campo, é mais um escanteio do lado esquerdo pro Novo Horizontino, bater aí Luiz Fabiani. E era bola boa, buscando o artilheiro do time, Pablo Diego, livre no segundo pau, tinha uma boa oportunidade de testar pro gol vazio, foi bem a defesa do Corinthians, vem mais bola na área do Alvinegro. Escanteio, mais um do lado esquerdo pro Novo Horizontino, bater do lado esquerdo, Friso na bola, 10 partiu na primeira trave, sobe, Kaká tira, corta a marcação do Corinthians, sobra para Matheus Friso, Friso pela meia esquerda na canhota, próxima do Dorival, Dorival tá jogando junto com o time, hein, se mexendo ali à beira do gramado como já é de tradição, o Dorival Júnior chegando 1-0 por enquanto, vai dando sorte pro Timão que fez 1-0, 10 jogados, Héctor Hernandes foi pra rede, vem pro campo de ataque, insiste a equipe do Novo Horizontino, desce o Tigre pela meia direita, Rodrigo Soares abandona a ponta, vem por dentro, volta um pouquinho mais atrás pro Iama, o Iama pra Jean Irmer, dá pra ameaçar de longe, bateu no gol em cima do Charles, corta a marcação do Timão, Charles pra Héctor Hernandes pra Bredo, Bidon perdeu, ganha o Novo Horizontino, tenta descer em contra-golpe, perde na sequência, Mateuzinho, mas tá parado o jogo, marcada a falta, posse de bola, jogo parado, falta pro Novo Horizontino bater do lado esquerdo, Fabiani. Porque chegou com o pé alto o Héctor Hernandes, viu o Corinthians exposto depois do erro do Breno Bidon, não teve dúvidas, fez a falta, e saiu barato pra ele, cabia amarelo, mas nada advertiu o Wilton Pereira Sampaio, Martelli. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata, pode contar. 19:30 jogados, primeiro tempo de bola rolando. 1 pro Corinthians, 0 pro Novo Horizontino. É a terceira fase da Copa do Brasil, por enquanto no Jorge Ismael de Biase. Vai dando o Timão. Falta pro Novo Horizontino, bater do lado esquerdo de longe. Vai Friso na bola, levantou na segunda trave. Hugo Souza, inteligente. Se antecipa, vai no alto, fica com ela, Fabiani. E aí mostrou os 1,99 de altura fazendo efeito unânime na grande área com nova camisa azul. Saiu, encaixou e recolocou o Corinthians no jogo. 1-0 pro Timão, Corinthians está vencendo. Vitória parcial, gol de Héctor Hernandes. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Terceira fase, Copa do Brasil em Novo Horizonte. Relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Novo Horizontino 0, Timão na frente, Héctor Hernandes 1 pro Corinthians, na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Alô, Bruno Pusóvio, boa noite a você, Pusóvio. Fala, Martelli, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no momento que tem rede balançando em Alagoas, no Rei Pelé. Thiago Marques abre o placar para o CSA contra o Grêmio, agora 1-0 aos 17 minutos do primeiro tempo na Copa do Brasil. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Ronaldo, Giovanelli, Leandro Quesada, 21 jogados. A 11 minutos o Timão abre o placar e agora o jogo, a leitura. Diga lá, Quesada. Ô Ronaldão, eu não gosto muito dessa coisa de ficar voltando toda hora a bola pro goleiro, viu? Você viu o Kaká numa hora ele tentou o passe pro Angileri, tocou mal. Complicou um pouquinho ali a saída de jogo da equipe do Corinthians. Então imagina se fosse o Fernando Diniz, hein? Com essa qualidade de zagueiro que o Corinthians tem. Imaginou como é que seria? Que sufoco, hein? Tava todo mundo brigando aqui, mas o Corinthians começou bem, pelo menos fazendo já o que tem que fazer, que é fazer o gol. Agora começa a tocar essa bola para trás, começa a jogar com o Hugo. Eu não tenho um porquê ficar toda hora jogando com o goleiro, porque o espaço tem para se jogar. É só movimentar um pouco mais o meio. Os atacantes estão se movimentando bem, então não tem para quem ficar toda hora jogando a bola pro Hugo. Essa que é a verdade. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor, anote aí, HG Nakata. Pode contar. Novo Horizontino sai jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola passando entre os três zagueiros. Dantas para Donato. Donato pela meia esquerda para Patrick. Patrick sai jogando pela quarta zaga, erra o passe. Manda mal, manda para fora, passa pelo Patrick Brei pela meia esquerda. Lateral para o Corinthians bater no campo de defesa do lado direito. Chegamos à metade da primeira etapa, placar de 1-0 em Novo Horizonte. 1 pro Timão, Héctor Hernandes marcou. 0 pro Novo Horizontino. Futebol da Bandeirantes em jornada dupla mais cedo. O Palmeiras venceu o Ceará, você curtiu por 1-0 na transmissão da
da Bandeirantes com Ulisses Costa. Corinthians está jogando pelo campo de defesa na meia-lua de sua grande área. Kaká pressionando pela marcação de Vagninho. Ele gira a bola pela meia esquerda. Angileri tenta descer para o campo de ataque, pressionado pela marcação. Sai de costas Alex Santana. Alex Santana busca Michael, não tem ninguém. Sobe a marcação do Novo Horizontino. Alex Santana inverte o lado do campo na meia direita. A pressão. Mateuzinho na bandeira de escanteio do lado direito. Passe errado. André Ramalho. Essa zaga, o Dorival. Boa sorte na missão de acertar a zaga do Timão. Lateral para a equipe do Corinthians bater no campo de defesa. Saiu jogando mal. Mateuzinho deu sorte. Pegou nas costas o jogador do Novo Horizontino. Lateral para o Corinthians bater. Já cobrado o Mateuzinho para Thales Magno. Thales Magno flutuando no campo de defesa do lado direito. Volta a jogada para Mateuzinho. Mateuzinho chapa a bola para o domínio. Como se fosse ali, ó. Terceiro zagueiro centralizado. É Kaká quem domina. Kaká pela meia esquerda para Angileri. Angileri para Alex Santana. Alex Santana tá fazendo uma de ponta esquerda ali. Ele gosta daquele esqueminha lá 1-2-1 no meio, né, Quesada? É o famoso losango e para os íntimos o losangulo, viu, Quesada? Para alguns tem que mexer mais esse meio campo aí, né? O Maicon tá de primeiro volante, Ronaldão. Charles mais centralizado, Alex Santana lá para a esquerda e o Bidon bem aberto aqui na direita. Agora, precisa passar mais pelo meio campo, né? O jogo está muito concentrado nessa primeira linha de 4 e também com o goleiro Hugo Souza. Ronaldo Giovanelli, é losango ou losangulo, hein? Esse é losangulo, né? Ah, tá. E a verdade é o seguinte, já que você tem tanta gente no meio de campo, pra que ficar recuando a bola pro Hugo? Acho que tá na hora de acertar esse passe aí e fazer o time jogar, né? Igual o Bidon fez agora, acelerou por dentro para Thales. Thales acaba pela meia direita para Mateuzinho. Mateuzinho volta a jogada para André Ramalho, como se fosse o meia pela meia direita. Ele gira pela meia esquerda para Angileri. Angileri descendo por dentro, a característica de time de Dorival. Laterais por dentro, mas não deu certo. Angileri perdeu. Contra-golpe armado para o Tigre, lançado na ponta direita. Vem Kaká na cobertura. Volta o jogo dentro da pequena área para Hugo Souza. Hugo Souza pela meia esquerda para Angileri. Angileri tenta levar para o campo de ataque. A inversão é mal. A inversão é ruim para o Timão, também é ruim. É ruim o passe de Patrick Bray pela meia esquerda. A bola para o Corinthians que está jogando no campo de defesa. Descobre a jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Corinthians jogando pelo campo de defesa, vencendo por 1-0. Repito para você, ligado no microfone da Bandeirantes. No tradicional FM 90.9. Em todos os cantos do Brasil, pegando legal. Pegando legal em 86.3. Pro Corinthians, 0 pro Novo Horizontino. Jogo de volta, a parada na casa do Timão. Héctor Hernandes gira frente à marcação do zagueiro pela ponta esquerda. Comete a falta de ataque. Para o jogo, Wilton Pereira Sampaio. Posse de bola pro Tigre bater no campo de ataque na direita, Fabiane. Sorri ironicamente o Héctor discordando da decisão do Wilton. E realmente pareceu que o jogador do Novo Horizontino que procurou o contato, o Timão tinha campo aberto para prosseguir. Jogo parado e vai Corinthians. Patrick Bray saiu jogando mal. Deu a bola nos pés de Thales Magno por dentro para Bidon. Bidon tenta o lançamento à frente, corta a marcação, Irmer tira, ele tira, mas tira parcialmente, volta para Bidon, Bidon volta, jogada pela quarta zaga para André Ramalho, sai em linha lateral para o Novo Horizontino bater no campo de ataque pela meia esquerda. Pode contar com qualidade e com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. 25 e 30 jogados do primeiro tempo. O futebol da Bandeirantes transmite para você por enquanto. Terceira fase da Copa do Brasil. 0 para o Novo Horizontino, 1-0 para o Timão. Jogo tá parado nesse momento e por quê? O jogo está parado porque o Ayrton Michelon pede atendimento médico. Ele chama o Wilton Pereira Sampaio dentro da grande área e paralisa o jogo para a equipe da casa. O Novo Horizontino vinha passando por alguns apuros nesses últimos minutos. O Corinthians não tão inspirado, não consegue aproveitar, Martelli. Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, do que se vê do jogo. 26 jogados, e aí, Ronaldão? A gente pode até levar para um lado onde o tempo de trabalho do Dorival é escasso, né? Acho que ele fez um treino só ou 2 de posicionamento e depois na pré-eleição lá ele começou a posicionar a turma, porque a gente vê muito erro de posicionamento aí. Por mais que ele tenta aglomerar o meio de campo para não sofrer tanto com a sua defesa, a equipe ainda cansa para tentar achar um passe. O próprio Bidonzinho está chutando bola para lateral. É incrível. Então acho que por pouco tempo de trabalho esse encaixe ele vai demorar, mas tem que estar próximo um do outro. E a gente percebe que ainda está um pouco espaçado esse time do Corinthians, né, Quesada? É isso aí, Ronaldão. Tem que compactar mais o time. Agora, vamos lá, né? Primeiro jogo, como o Ronaldo falou, hoje o importante é conquistar o resultado. E entender o seguinte, o Garro não tá aí, o Memphis não tá aí, o Yuri não tá aí, os caras são titulares, né? Quem mais? Carrídio, né? Então a gente precisa, né? Gustavo Henrique na zaga, então tem que entender realmente que há um movimento diferente hoje sem esses jogadores. Alguns no banco de reservas, então a opção dele hoje foi, como você disse aí, destacou, Martelli, um time alternativo,
que por enquanto não está fazendo aquele jogo tão maravilhoso, plasticamente falando, bonito e tal, mas é um jogo que coloca o Corinthians na frente, pelo menos por enquanto, por 1-0. Araçatuba tá ligado no microfone da Bandeirantes também conosco. Marília de São Paulo, Marília, alô Marília. Conosco Zenilda. Cássio tá conosco também ligado no microfone da Bandeirantes, não aquele outro. 27:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0, Corinthians vence o jogo. Gol de Hector Hernandes aos 10 do primeiro tempo. A inversão de bola, Angilene pela meia esquerda, tentava voltar para a direita, para Mateuzinho, perdeu a bola, Patrick Brequeira da grande área, lá de esquerda, filtrou a marcação, Ramalho, deixa a perna, é falta. E para cartão, segundo o Brei, hein? André Ramalho foi dar um bote na quina da grande área do lado esquerdo, mais seco, hein? Mais seco, toma a finta para meia, Brei cai, a falta perigosíssima pro Tigre. E o Patrick Brei, que é um ala, mas tem qualidade de atacante, deixou o Ramalho totalmente à deriva na jogada, falta perigosa e o Hugo tá preocupado. Vem 4 na barreira e tiro direto pro gol do arqueiro alvinegro. Ative o efeito Estrela, acesse o site. Abra já sua conta Estrela, Bet Simples em um instante. Wilton Pereira Sampaio tá ajeitando a barreira. Junto com ele, o Hugo Souza. Fala, Ronaldão. E foi o Jean que fez essa finta, né, em cima do Ramalho. Ele tinha tudo para bater e ele optou pela falta. Então vamos ver, tem 4 jogadores ali na falta. Mas você vê que o jogador brasileiro, ele deixa de finalizar para cair no chão e ficar rolando, né? Impressionante. Falta pro Novo Horizontino bater. Matheus Friso tá na bola, o canhoto. São 3 jogadores da barreira do Corinthians. Estão cobrindo o canto direito de Hugo Souza. Jean também tá na bola. Matheus Friso com a perna esquerda, as opções do Tigre. Matheus Friso para a bola, bateu em cima da barreira, em cima de Hector Hernandes. Corta Hector Hernandes em novo levantamento para o meio da grande área, tá nas mãos de Hugo Souza. Aí é para treinar, goleiro tranquilo, sai jogando o timão, Fabiani. E ele segura a bola para acalmar o Corinthians. Tá um jogo de muita trocação, ele orienta os jogadores a ter mais cautela. Goleiro do Corinthians que falhou no último jogo, tenta recuperar a confiança. 29 jogados deste primeiro tempo, vai Timão para o campo de ataque. Hugo Souza já repôs a bola em campo, lá à frente, Hector Hernandes. Hernandes pela meia esquerda para Thales Magno. Thales Magno volta a jogada pela quarta zaga para Kaká. Um perigo, Kaká sozinho no campo de defesa. Trabalha dentro da grande área para Hugo Souza. Hugo Souza ergue a cabeça, busca espaço, quebra para o campo de ataque e vai subir no alto. Vai lá, Hector Hernandes, passa da bola também o Dantas. Recomeça a equipe do Novo Horizontino no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. O Palmeiras venceu o Ceará jogando fora. Ulisses Costa transmitiu 1-0 pro Verdão. Agora é Timão em campo. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Terceira fase da Copa do Brasil, Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. 30 minutos jogados do primeiro tempo. Novo Horizontino 0. Corinthians vencendo o jogo. Hector Hernandes, 1 pro Timão. Plantão esportivo da Bandeirantes, Bruno Puzóvio. Martelinho, em Alagoas, Martim Bright White empata para o Grêmio. 1-1 contra o CSA, 27 do primeiro tempo na Copa do Brasil. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Futebol da Bandeirantes em FM 90.9. Seguimos vivos na Copa do Brasil, a terceira fase no jogo de volta. Na Neoquímica Arena vai tremer Timão, levando a vantagem por enquanto para 1-0. Quem sai para o jogo no círculo central do gramado é o Novo Horizontino. Aí o capitão do time, Rafael Donato, pressionado pela marcação de Hector Hernandes, gira pela meia direita para Dantas. Dantas tenta, Matheus Friso, corta a marcação, Angilene. Angilene para Michael, titular no time. Michael, capitão pela meia esquerda, tentava Thales Magno. Corta a marcação do Novo Horizontino, vem Matheus Friso, do jeito que ele gosta, em liberdade, lado direito, escapou da marcação, não no carrinho, cirúrgico, segundo Wilton Pereira Sampaio, Charles na bola, foi bem a bola, para o jogo, vai lá o Matheus Friso, dá aquela olhada para o juiz. Pô, quando a gente vê um carrinho na bola assim, que é uma vez bonito, geralmente o cara chega, né, rasgando, aí o jogador cai e precipitadamente eles param o jogo, foi nada, né, Fabiano? Tô achando um pouco de exagero aqui, porque na hora do desarme, o Quesada chamou ele de Schwein Charles, o volante alemão. Falou aqui, eu achei um pouco de exagero do Quesada. Realmente belo desarme do 35 do Timão. E o Friso, envergonhado com a jogada, pediu atendimento médico. Já foi, Quesada? Só se for a cor dos olhos, né? Porque de futebol... Semelhança ali com... O Schweinsteiger? O cabelo, né? Enfim. Jogava bola o Schweinsteiger, hein? Jogava. Nossa senhora. Agora, olha lá, o que o Ronaldo falou, eu tô comentando aqui também. O Corinthians insiste em trabalhar essa bola com o goleiro, essa linha
de 4. Os caras não têm essa qualidade. O Dorival gosta, né? E o melhorzinho que é o Angileri também voltou, mas não voltou assim no alto nível, né? Gosta, mas eu acho que no primeiro jogo, assim, sem os titulares, né? É bom não inventar, né? Bom, sei lá. Pode até tentar depois com o tempo de treino, né, o Ronaldão? Implementar a ideia aí, mas você vê, os caras não estão em campo, né? O Kaká faz tempo que não joga, enfim. Maicon, 90 minutos, não me lembro a última vez. Nada contra, né? Mas Charles, enfim. Tá difícil, hein, Ronaldão, essa saída de bola do Timão. Tem que vir a ordem aí do Dorival também, né? Tá na hora também, são 32 minutos. Fala, gente, acabou com essa palhaçada aí, vamos chutar essa bola pra frente. Ou se o Dorival não fizer, o Hugo pode também tomar a frente e falar, não tô sentindo firmeza aqui, eu vou pegar essa bola, vou chutar lá pra frente. Porque a bola não sai, a bola vai até o meio de campo, chega no Thales, o Thales olha pra de novo e toca no Hugo. É impressionante. Quanto tempo duraria essa bola no seu pé ali, o Ronaldão, na sua época? Com 10 minutos você já tá fazendo aquele sinal, vai! Mesmo tendo habilidade e tudo, ali não é lugar de brincar. Ali pra gente, ali é um lugar de perigo. Sempre foi. Pra defesa, sempre foi um lugar de perigo. Ali, área grande, próximo à área. Então você tem que tirar o perigo da sua área. E eu não tô vendo essa preocupação do treinador. Parece que gosta de sofrer e fazer o torcedor sofrer também. Conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. Placar de 1-0, o Timão tá vencendo o jogo. A estreia de Dorival Júnior, o Timão tá vencendo o jogo para 1-0. Muito tempo ainda de trabalho para Dorival, mas a saída de bola do Timão segue complicada. A Kaká e quem domina no campo de defesa pela meia esquerda para Gileri. A Gileri volta a jogada na entrada da grande área. Tapinha de primeira de Kaká, Kaká pela ponta direita e começa com Mateuzinho, Mateuzinho por dentro para Hector Hernandes. Hernandes perdeu a bola, não conseguiu fazer o domínio, vem na cobertura. Vai bonito, vai tranquilo o capitão Rafael Donato, mas perde na sequência. Michael bate a carteira, cruza a fronteira, enxerga pela meia esquerda, boa bola para Alex Santana, fatiou para meia, Santana bateu no gol, passa esquerda do gol, vai pela linha de fundo, curtindo uma de ponta esquerda, Alex Santana, escapou da marcação, abandona a ponta, vem por dentro, bate no gol, tem desvio no capitão do Novo Horizontino, passa esquerda do Michelon, escanteio para o time, bater na direita, Fabiani. E aí o Alex Santana vai mostrando que pode ser um jogador diferente com o Dorival Júnior. Era o cão de guarda do Ramon Dias com o time alternativo, se lançando ao ataque, principalmente pelo lado esquerdo, consegue uma boa finalização. Mateuzinho na bola, escanteio Corinthians. Escanteio pro Corinthians, bater do lado direito, 34 jogados, Mateuzinho, levantamento na segunda trave, sobe, toca de cabeça, Dantas tira, volta o rebate para Michael, Michael pressionado por 2, perdeu o Michael, contra-ataque armado agora pro Novo Horizontino, vai disparada para ataque, Vagninho pela meia esquerda, domina, segurou. Aí o Bidon era tudo que ele queria. Bidon puxa a camisa do Vagninho. Ô, Vagninho, demorou para soltar a bola. Falta pro Novo Horizontino bater do lado esquerdo, Fabiani. E se ele solta a bola rápido, o Pablo Diego ficaria cara a cara com o Hugo Souza. Prendeu demais, faltou qualidade e o Bidon foi experiente. Conseguiu matar a jogada antes do contra-ataque do time mandante. Novo Horizontino com a bola. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Futebol da Bandeirantes, ligado conosco. Aqui no FM 90.9, na faixa estendida, pegando legal para todos os cantos do Brasil em 86.3. É o futebol da Bandeirantes. Timão vence para 1-0. 1 pro Corinthians, 0 pro Novo Horizontino. Galera no YouTube, muita gente feliz da vida com essa vitória parcial. Daqui a pouco, intervalo inteligente da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque a Nakata. Sai no campo de defesa, Rafael Donato pro Tigre. Abre a jogada pela meia direita para Dantas. Dantas tenta descer para o campo de ataque, perdendo o jogo para 1-0. Encosta pertinho dele, Jean Irmer. Irmer pela meia direita para Rodrigo Soares. Soares, frente à marcação de Thales Magno. Voltou pelo círculo central do gramado. Volta no campo de defesa. Donato, capitão do time. Pela meia esquerda para o Oyama. Charles para cima dele, fez a finta frente à marcação. Oyama conseguiu passe por dentro. Criou espaço para Matheus Friso. Friso tentou abrir a jogada na ponta direita. Deu certo. Rodrigo Soares chegou, dominou, encarou a marcação da Gileri, levou para a linha de fundo, Oyama cruzou, toque de cabeça para o gol, passa por todo mundo, fechou agora Pablo Diego, escorou de cabeça na segunda trave, não tinha ninguém, Fabiani de novo na direita do Tigre. E o Corinthians, se tá sem um 10, que é o Garro, vendo o Novo Horizontino, talvez o jogador mais criativo em campo, espertinho demais o Matheus Friso, boa inversão e o Novo Horizontino cresce no jogo, principalmente pelo lado direito com o Rodrigo Soares. Friso bem na partida, cresce o Tigre. Motopeças de qualidade na Nakata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder. E suspensão também é Motopeças Nakata.
Pode contar com Nakata. 37 minutos jogados deste primeiro tempo. Desce para o campo de ataque o Novo Horizontino, tentando empatar o jogo aos 10 do primeiro tempo. Hector Hernandes, ele mesmo foi para a rede, 1-0 para o Timão. Está jogando no campo de defesa. Matheus Friso tenta armar a jogada, recua pela meio direita. Trabalha com Dantas. Dantas tenta o lançamento à frente para Rodrigo Soares. Rodrigo Soares do bate-bate dá certo para Matheus Friso. Volta pela quarta zaga. Dantas está jogando para o Novo Horizontino. Placar de 1-0, o Timão vence o jogo. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul. Hugo Souza dentro da grande área vai ser para o jogo. Placar de 1-0, sem pressa Hugo Souza. Vê que toda a zaga do Corinthians está ali próximo dele, não chega ninguém para fazer uma pressão. Gasta o relógio, agora sim com a mão na bola, Hugo Souza vai repor em campo. Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, 38, 1-0 para o Timão. Eu tava vendo um negócio aqui, o Ronaldo. A Série B do ano passado, o Novo Horizontino foi o time com menor posse de bola. E hoje também, né? Tá correndo atrás do Corinthians. A gente já falou, é perigoso ficar trocando passes aí, mas essa é a ideia de jogo do Corinthians. Fica com a bola, faz o Novo Horizontino ser obrigado a ter essa pressão aí, mas por enquanto, não é? Um jogo seguro do Corinthians nessa vitória pelo placar de 1-0. E o Novo Horizontino, ele teve a grande oportunidade de no contra-ataque tentar chegar até o gol, mas essa bola caiu no pé do Vagninho. 35 anos, cansado, ele teve que brecar e matar o contra-ataque. Foi a sorte do Corinthians até aqui. Vem pro campo de ataque a equipe do Novo Horizontino, domina o Tigre pela meia direita, Pablo Diego faz a finta, volta, jogada um pouquinho mais atrás, inteiro no campo de defesa o Corinthians. O primeiro jogo de Dorival Júnior no comando do Timão por enquanto. 1 para o Corinthians com o Hector Hernandes, 0 para o Novo Horizontino. 39 jogados da primeira etapa, desce pro campo de ataque o Tigre, domina pela meia direita, Dantas por dentro, se apresenta o Yama, pede a bola do lado esquerdo, tá livre de marcação, mais um zagueiro Patrick cruza a fronteira, o zagueiro aberto pelo lado esquerdo, enxergou por dentro Jean Irber, ele inverte o lado do campo na ponta esquerda, toca de cabeça, Thales Magno afasta, corta o Timão, está jogando o Corinthians, componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Novo lançamento para o meio da grande área, Kaká tira, põe para fora, mas essa bola não sai pela meia direita, Rodrigo Soares tenta descer para o Novo Horizontino, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes transmitindo a você, Corinthians 1, Novo Horizontino 0, o Timão nesse momento observa, analisa, só deixa a bola nos pés do Tigre, domina do lado direito, Rodrigo Soares pelo círculo central do gramado, tá fechadinho o Timão, Dantas pela meia esquerda para Patrick acelera pela meia esquerda para, eu achei falta sim o Wilton Pereira Sampaio, não vai dar para fugir não, Patrick Bray do lado esquerdo. Falta para o Novo Horizontino na canhota, Fabiani. Chegou bem atrasado o Mateuzinho, enquanto o Corinthians assistiu o Novo Horizontino jogar com os 11 jogadores atrás da linha da bola. E a equipe do Humberto Louser procura espaços que até aqui o Timão do Dorival Júnior não ofereceu. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. 40 minutos jogados, 40 jogados do primeiro tempo. Falta para o Novo Horizontino bater do lado esquerdo. Matheus Friso, canhoto. Perna esquerda na bola. Jogadores do Timão fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área. A preocupação do torcedor corintiano é sempre essa zaga do Corinthians. O Dorival Júnior vai ter que consertar. Matheus Friso na bola do lado esquerdo autorizado. Levantamento na segunda trave. Toca de cabeça a quarta marcação. Vai firme, tira e rasga pela ponta direita. Volta para o Novo Horizontino. Tenta novo levantamento para o meio da grande área na cabeça, André Ramalho, sozinho dentro da grande área, completa, Bidon tira, afasta a zaga do Corinthians, vencendo por 1-0, no toque da Bandeirantes, você confere, vem para o campo de ataque, Novo Horizontino do lado esquerdo, lançado, Vagninho, meia esquerda, tentou cruzar, corta a marcação do Timão, Bidon de perna esquerda tira, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, terceira fase em Novo Horizonte, é o primeiro jogo, 40 agora, 41 jogados no primeiro tempo. Novo Horizontino 0, Corinthians 1, Hector Hernandes marcou. QG de Esportes da Bandeirantes fala pro Zóvio. Martelli, bola rolando para outros dois jogos da Copa do Brasil, Paysandu e Bahia, empatando por 0-0, além também do empate entre CSA e Grêmio por 1-1. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar.
Parado o jogo, falta marcada, Novo Horizontino, lado esquerdo, por quê? Porque bateu no Wilton Pereira Sampaio. E aí já quis cobrar rápido o Rafael Donato, ele chegou lá e falou, não pode cobrar, tem que tocar em mim antes, o Wilton coloca no chão e o Novo Horizontino já sai jogando. Pode contar com a alta performance e segurança. Pode contar com a amortecedor HG Nakata. Desce o Novo Horizontino para o campo de ataque do lado esquerdo. Patrick por dentro é para Jean. Jean volta a jogada pela quarta zaga no círculo central do gramado. Vem Donato. Donato captura o time, deixa a bola passar para Dantas. Dantas pela meia direita, cruza a fronteira. Trabalha pela ponta com Rodrigo Soares. Volta por dentro mais uma vez com Oyama. Oyama para Jean. Jean no círculo central. Abriu jogada pela ponta esquerda. Mateuzinho estava ligado, estava esperto. Vai no alto, toca de cabeça para Bidon. Sai jogando o Corinthians pelo campo de retaguarda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume para repercutir 1-0 para o Timão até o momento. 1 para o Corinthians, 0 para o Novo Horizontino na Bandeirantes. Mais cedo Ulisses Costa também transmitiu perdão em campo. 1-0 para cima do Ceará. Corinthians desce. Héctor Hernandes fez a parede no círculo central. Abriu pela meia direita para Bidon. Bidon enxergou do lado direito ainda mais. Aberto Charles. Charles volta a jogada. Não dá pra ficar também querendo fazer o gol toda hora, né, Ronaldo Giovanelli? Tem que tocar pros zagueiros, hein, Ronaldão? Não, mas daí... Só atacante quer jogar, Ronaldo? Mas daí você pegar a bola, você conseguir atravessar o campo do adversário, porque o Corinthians tá jogando na sua defesa ali. Você consegue atravessar e recua essa bola, quase vai chegando até o Hugo. Tava ali na área, Ronaldo. Isso é brincadeira, velho. Hein, Kessado? O medo, a gente entende que, né, o pessoal tá tomando muitos gols, que o time não consegue encaixar, que é o novo treinador chegando, mas vamos mostrar pro novo treinador que nós temos capacidade, é tipo assim, entendeu? Pegar essa bola, tentar fazer o gol. O Corinthians, depois que fez o gol, recuou totalmente, você tá deixando o Novo Horizontino fazer o que quer aí. O Bidon pega a bola, e em vez de ele olhar pro gol adversário, ele volta a bola pro zagueiro. Fica olhando pro Hugo, todo mundo olhando pro Hugo, é impressionante. E aí quando tá no ataque, Ronaldão, com o Charles, em vez do Charles também fazer o movimento olhando pro gol do Novo Horizontino, não, ele volta a bola, né, pros zagueiros que estão avançando a linha. Realmente não era o futebol que a gente esperava, né? Mas enfim, é o que o Ronaldo falou, tá dando 1-0. Olha lá, outra vez, olha lá. Incrível. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços no Grupo Souza Lima. 44 minutos jogados do primeiro tempo. Microfone da Bandeirantes, 1-0 pro Timão. No FM 90.9 no tradicional de São Paulo. Na faixa estendida, pegando legal em todos os cantos do Brasil em 86.3. youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Pra quem foi esse amarelo aí? Pro Novo Horizontino, né não? Pro Jean Irmer, mais especificamente, ex-volante do Corinthians, atuou em 2 oportunidades pelo Timão em 2016. Deu uma calçada ali no Maicon, que tentava puxar o contra-ataque pro Alvinegro. Eu achei que foi um pouquinho merecido, né, Ronaldo Giovanni? Chegou um pouquinho forte, assim. Deu uma mastigada ali, deixou o pé no chão ali, acabou. A gente costuma falar que o jacaré mordeu o tornozelo, e foi isso que aconteceu. Agora, impressionante, até o Charlie, a gente tava querendo tentar tirar o Charlie desse negócio de recuar a bola pro Hugo. Ele, no meio de campo, ele tentou recuar a bola pro Hugo também. É impressionante, eu entendo, ó. Confesso a você que eu entendo. É um time que tá inseguro, um time que o treinador acabou de chegar, não treinaram juntos um bom tempo para você ter essa tranquilidade, mas muito assintosa a forma de você olhar e querer colocar o Hugo toda hora para jogar, Quesada. Agora, Ronaldo, isso deve ser, o Fabiano pode até ajudar, um pedido do técnico, né? Até por conta para ficar com a bola, né? O máximo de tempo possível, mas não deixar o goleiro ficar o máximo goleiro com a bola. Tem que pensar o seguinte, Quesada, quanto mais o Corinthians ficar com a bola, menos Kaká e André Ramalho vão ter que defender, né? E vem mais 2 minutos de acréscimo. A bola tá girando para eles. Isso é verdade. Agora também, se você ficar deixando muito que esses caras organizem o jogo, uma hora eles podem perder a bola, né? Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Subiu a placa. E aí, Fabiane? Mais 2 minutos, vamos a 47. Relógio já marca 46 deste primeiro tempo. Agora pegaram o Pablo Diego. Eu quero ver o cartão se vai subir do Wilton Pereira Sampaio. Angileri chega forte para cima do Pablo Diego. A torcida reclama, os jogadores vão para cima do Wilton Pereira Sampaio. Chegada forte. Sei não, hein? Kaká também estava no lance. Eu não sei se foi o Kaká. Mas é o seguinte, hein? Vai corroborar para aquele discurso. O último a tocar, o Angileri estava ali próximo, mas foi o Kaká, hein, Fabiane? Foi o Kaká e a reclamação dos jogadores do Novo Horizontino é justa, porque ele chegou com o pé alto. Tem que ver o ponto de contato. Me pareceu chuteira com chuteira. Se é um pouquinho para cima, ia dar ruim pro 25 do Timão.
Minha gente, ele acertou no critério aí, cartão amarelo merecido também, né, o Ronaldão? Então, mas é o Denilson que tá pitando, o Denilson não, é o Wilton, Denilson, parece o Denilson. Tá pitando, ele tá indo mais no apito da rapaziada, pelo que você tá vendo aí, porque esse carrinho que o Kaká deu, eu não gosto do Kaká, mas esse carrinho que ele deu, o cara ficou esperando com o pé, só pra ver ele tomar o cartão. E se bobear, toma até o vermelho, hein? Falta pro Novo Horizontino, bateu do lado direito, Matheus Friso pra bola, ergueu na primeira trave, bola que conta nas mãos do Hugo Souza. Mais um. Se alguém escolhe essa bola, segura o Hugo Souza, fica com ela, repõe, sai em contra-golpe o Timão, mas já parado o jogo. Mateuzinho derrubado ao campo de defesa, lado direito, Fabiani. Já estourou os acréscimos iniciais do Wilton Pereira Sampaio, mas ele deu mais um. Temos mais 30 segundinhos de bola rolando na primeira etapa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vai terminar o primeiro tempo, 1-0 pro Timão. O futebol da Bandeirantes transmitiu 7-6 com Ulisses Costa, vitória do Palmeiras, 1-0 jogando fora de casa pra cima do Ceará, 1-0, saiu à frente no primeiro jogo. Por enquanto tá dando Timão também, 1-0 pra cima do Novo Horizontino. Wilton Pereira Sampaio aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. O Corinthians vai vencendo 1-0 o Novo Horizontino com gol de Hector Hernandes e na Bandeirantes. O intervalo inteligente é dele. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Martelli. Martela Martelli. Por enquanto, o intervalo inteligente Bandeirantes está dando nós. Vai, Corinthians. Vai, Fabiani. Corinthians que vai conquistando sua primeira vitória sob o comando técnico Dorival Júnior, que já conquistou em 3 oportunidades a Copa do Brasil. E o Timão desce rápido para os vestiários, quem sabe não vem troca. Titulares no banco de reserva, hein? Carrilho, Yuri Alberto, Romero, Ranielli, entre outros, podem ser alternativas para deixar o Timão ainda mais forte nos 45 finais. Maravilha, temos 2 comentaristas, por isso que eu fiz mais teaserzinho, mais tiro curto, para conseguir dar espaço para que eles possam aqui dialogar, debater, falar bastante sobre essa vitória parcial de um Corinthians para muita gente alternativo, para muita gente reserva e para muita gente mostrando aí a sua cara o elenco corintiano. Começo com você, a voz da experiência, ídolo da fiel torcida, um cara com todo o embasamento possível quando o assunto é Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu te amo. Alô, Leandro Quesada. Análise do jogo aí, Quesada, primeiro tempo é teu, Quesada. Isso é um dos maiores traíras do jornalismo brasileiro. Eu amo essa beluguinha, meu amor. Grande goleiro. Esse aí, vou te falar, ia estar com férias já. Ele tá com férias assinadas já. Você no RH agora também? Não, porque é impressionante. É de 15 em 15 dias a férias do bebê, Não, do menino, né? Quando eu cheguei aqui, ele tava de férias. Aí eu dei um abraço 2 semanas depois. De férias. Eu não peguei férias ainda. Ele já pegando não é férias, é recesso. Aí, recesso. Tá. Eu tô precisando desses recessos aí também, senão daqui a pouco eu sumo. Ronaldão, a gente tava vendo a escalação. Eu me assustei, cara, sério. Vi Kaká, vi Charles, Alex Santana. Eu até gosto do Alex Santana, mas Hector, né? Aí eu brinquei, só faltava o Hector fazer o gol, né? Que o Hector foi lá e fez o gol. Assim, eu não gostei de uma coisa, o Ronaldo, e você comentou bastante isso no primeiro tempo. Bola muito para trás, né? Com essa linha de 4, com os 2 laterais, os 2 zagueiros e muito nos pés do Hugo também, né? Para um primeiro jogo a gente pode até entender, mas eu acho que não vai ser desse jeito para sempre, né? Com o Dorival, né? Imagino que não, né? Imagino que não. Não, nem pode ser. Por mais que ele coloque um monte de gente no meio de campo aí, que ele coloque a torcida, a nação toda no meio de campo, ele tem que fazer o time jogar. Agora é impressionante, o próprio Charles pegou uma bola no meio de campo e estava olhando pro Hugo. E toca essa bola para atravessar de novo, deixa o zagueiro tudo tremendo, porque os zagueiros estão tremendo. O Ramalho foi pegar a bola para ser pela direita aqui, ele tropeçou na bola, a bola saiu para lateral, já os caras jogando nas costas dele. Então, quer dizer, o time ainda está inseguro na defesa. Agora, você continuar fazendo essa bola, andar lá, é você colocar o time ao erro, expor o time ao erro. Então o certo é você fechar o olho, dar um bico na bola, tira todo mundo de lá dentro do gol, porque eles estão dentro do gol. Eu não sei o que o Loser vai fazer aí, você vai colocar Humberto Loser. É. Não sei o que ele vai fazer aí, o certo é ele tirar o zagueiro dele e colocar tudo pra dentro do Corinthians aí, porque o Corinthians tá ali no seu campo de defesa pedindo pro Novo Horizontino fazer um gol.
Porque ficar jogando com o Kaká e o Ramalho é pedir pra tomar gol. Uma hora a casa cai, né? Uma hora a vaca deita, né? A gente critica muito o Mateuzinho, é bom lembrar, ele rouba a bola e ali... Não, né? para que sabe. Calma. Goleiro, lateral, no caso, o Mateuzinho. É bom elogiar só quando termina o jogo. Não, é verdade, eu não vou elogiar muito. Mas tudo bem, ele roubou a bola, passou lá pro Thales, o Thales encontrou o Hector e fez o gol. E na checagem o VAR confirmou que o lance estava... Quer dizer, a gente ficou meio na dúvida aqui, mas se o VAR falou... Não, eu tá daria falado, o gol. né? Eu daria o gol. Vocês dariam o gol? Eu daria o gol. Eu também. Daria com força. Daria mais uns 3 pra gente ficar calmo aqui pra fazer o jogo. Então. Agora, eu tô sentindo você, Ronaldo, principalmente ídolo da fiel torcida corintiana, eu tô achando você, sabe... O Corinthians tá ganhando, Ronaldão. Eu recebi tá olhando o copo aqui... só meio vazio. Vamos olhar o copo meio cheio. Estamos ganhando o jogo, Ronaldo. Não é bem isso. É que chegando aqui na Band, aqui na Rádio Bandeirantes, eu recebi um e-mail dos conselheiros. E só o que o Augusto fez. Aí eu pedi para mandarem também o que fez o Duílio, o que fez o Andrés. Eles não param de mandar o e-mail, não acabou ainda. Eles não param. São 16 anos por dia. Só o Augusto, os caras que mandaram quase 80 páginas aqui para mim. Então, quer dizer, o Corinthians tá à mercê de uns caras que não merecem estar lá dentro. Eu não sei o que fazer, quer dizer, saber o que fazer eu sei. É o sócio, tem que colocar todo mundo no paredão. Tem que colocar todo mundo no paredão, porque quem tá devendo tem que sair fora. Você é conselheiro, você não tem vontade de ser presidente? Então, aí que tá, cara, eu não tenho estômago. Mas já tá na hora. Roubar você não vai. Então tá na hora de ter estômago. Não, porque como a gente se convivia com esses caras, olhando pra esses caras, o que eles fizeram com o clube, velho. E eu convivi com muitos ali. Eu não consigo olhar na cara dos caras pra você ter uma base. Como é que vai ser? Eu vou ter que comandar de onde? De casa. E mandar a polícia lá e comandar de casa, só se for assim. Mas, ó, eu não vejo saída. Falar a verdade pra você, eu não vejo saída nesse lado político do Corinthians. A não ser que a Gaviões faça a diferença junto com os sócios. E junto com a Estopim, junto com os torcedores, porque eu tenho certeza que do lado de fora tem muita gente que gosta do Corinthians. Claro que o Corinthians é enorme do lado de fora. Dentro, tá na hora de ficar enorme também. Só que com essa leva aí, eu tô falando leva já, hein? Ou com essa estirpe, né, de pessoas que estão ali dentro, transvestida de vitalícios, é uma afronta. É uma afronta à nossa sabedoria, é uma afronta à nossa paixão pelo futebol. Ver essa turma lá dentro falando o que tem que fazer ainda. Olha, tem que punir o Augusto. O cara que tá apontando tem que punir o Augusto. Quer dizer, o Augusto também não é aquela flor que se cheire, pelo que eu vi aqui que me mandaram. Mas o cara que tá apontando o dedo não vale nada também. E tem muita esses gente. caras fazem parte do Conselho de Ética. Meu Deus do céu, é isso que tem que mudar. Muitos caras que destruíram o Corinthians agora querem dar conselho de como reconstruir, né? Só pra poder finalizar, Ronaldão, Quessadinha. O Ronaldo, gostou da estreia, pelo menos o primeiro tempo do Pica-Pau? Pé quente. Deixa eu falar pra você, 13 minutos. O time só foi uma vez e fez um gol. Era pra ser anulado, porque essa linha aí também, eu falei da linha aqui, eu falei, meu Deus do céu, essa linha. Agora o Pica-Pau é pé quente, velho. Esse cara. Agora vamos ver o que ele vai fazer no segundo tempo, porque o Luzer não vai ficar só olhando. Vai mandar os caras chutar do meio da rua. O tiro de meta vai ser batido pro gol também. Só que o Corinthians vai ter que ter uma nova atitude. Não é só tocar a bola pro Hugo. Vai ter que querer. Por falar em querer, pra gente finalizar sua participação nesse intervalo inteligente, até nossos parceiros comerciais, você vai estar de férias mesmo, é verdade. Vou, mas eu tenho uma pergunta antes pra você, já que falamos em querer e já estamos falando do Pica-Pau, qual é o cruzamento do quero-quero com o Pica-Pau? Rapaz, sabe quem recebeu o e-mail com essa resposta? Eu vou te falar quem recebeu daqui a pouco, pera aí. 10h25, até já, Coringão tá ganhando. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Corinthians ainda tem a posse de bola. Michael domina no corredor central disso intermediária. Tentou acelerar na ponta direita, sobrou no meio para Mateuzinho. Mateuzinho para Thales na cara do gol. Bateu cruzado, deu toque pro gol. Hector! Gol! Do Corinthians! De Hector na marca dos 10 minutos jogados no primeiro tempo de jogo. Mateuzinho na entrada da grande área, recebe a bola, dá um tapinha por baixo dela lá, futsal, bota Thales Magno na cara do gol, ele não bate, cruza pro meio da grande área, Hector Hernandes chega fechando, bota pro fundo do gol, sem goleiro aos trancos e barrancos, a bola entra pra esse time ao pulsar, estremecer e vibrar. Agora Corinthians 1, lance sendo checado pelo VAR, possível impedimento de Thales Magno, mas até o momento, Novo Horizonte. Ei, Martelli, como narra? Martela pra mim, Martela. Martela, Martela, Martelli. É, Coringão vencendo por enquanto por 1-0. Agora tem destaque do super placar, o super plantão esportivo da Bandeirantes. Alô, Bruno Puzóvio, pegando fogo a rodada do meio de semana, hein? Amanhã é feriado e nós tá como? Vai lá, Puzóvio! Amanhã tem muito jogo também, Capela, mas passando pelos resultados dessa noite, mais cedo no Rio de Janeiro, o Botafogo goleou o capital do Distrito Federal por 4-0. O Palmeiras também ganhou do Ceará 1-0, essa partida que a Rádio Bandeirantes transmitiu com Ulisses Costa, gol do zagueiro Gustavo Gomes. Agora intervalo de jogo lá no mando do Paysandu, agora 1-0 para o Bahia, gol de Cauli. Também temos empate para CSA e Grêmio, 1-1. Thiago Marques abriu o placar para o CSA e Bright White empatou para o Grêmio
Grêmio 1-1. Também tivemos uma bela partida, Capela, nessa tarde pela Liga dos Campeões, semifinal, jogo de ida também. Barcelona e Internacional empataram por 3-3, uma partidaça de Lamine Yamal. Ontem o PSG venceu o Arsenal por 1-0, jogos de volta na semana que vem. Destaque também para o futebol argentino, neste momento o Atlético do Tucumã vencendo o Independiente por 1-0, Capela. E um detalhe, né, o Rafinha fez um dos gols mais bonitos dessa fase da Liga dos Campeões da Europa. E eu tava vendo os caras deram um gol contra pro Sommer, velho. Ah, para, Ronaldão. Você não, pera, mas não foi, pera aí, não, pera, isso, quero saber. Essa bugada, velho. Não, eu gostaria de saber, porque a bola pegou no travessão, pegou nas costas do goleiro. Tava dentro, e foi já, quando o Carlos, aconteceu isso com o Carlos na seleção brasileira, falaram que o gol foi dele. Contra, isso então, pra mim, foi o gol do goleiro também, pô. Agora me diz uma coisa, o escanteio é assistência ou não? Ah, é. Conta, vai. Não, é ou não é? É. Eu não senti firmeza. Não, pra mim é. Então tem que tirar os defensores. Porque se for assim, tem que tirar os defensores. Porque pra você não é assistência. Tá todo mundo na área, irmão. Isso é uma bola lançada pra dentro da área. Tanto é que a gente posiciona o zagueiro, porque não tem ninguém é dono da bola. Se essa bola sai ali do ponto, tem 3 na frente, você põe o zagueiro, põe mais 2. Agora, falar que é assistência, então, justamente aí pelo você arrebenta o setor defensivo. Então vem cá, justamente pelo fato da zaga estar montada, não é ainda mais mérito do batedor para colocar a bola legal para o cara cabecear? Não, mas isso nunca acontece, porque tá em disputa. A bola tá em disputa, ela não foi lançada pro centroavante nem pro cara. Tá todo mundo disputando. É que você tá é o setor defensivo todo é goleiro. disputando. Se fosse atacante, tá o goleiro se fosse disputando. Meia, você ia falar, foi assistência minha. Não, é porque eu escutei essa besteira outro dia e tô colocando aqui pra vocês. Então quer dizer que cruzamento do escanteio não é assistência? Lógico, nunca foi. É o quê? Só porque cruzamento? Essa bola é rifada, é escanteio. É escanteio. Ele já tem o nome. Não adianta você querer colocar assistência. Não adianta você querer colocar uma bola parada. O nome já diz. Escanteio, não é assistência. Mas quando tem uma falta e o cara cruza, então também é o cruzamento. Dependendo se for um passe. Se o cara estiver sozinho, o cara olhou, aí é uma assistência. Eu não entendi o que ele falou, menino. Quando tiver a defesa toda postada, não é assistência. Mas na falta a defesa também não está postada? Também, eu tô falando de desgarrar alguém. E você tocar essa bola. Tipo uma jogada ensaiada, entendeu? Entendi. É por aí. Agora, o nome já tá lá. Escanteio. Escanteio, tá. Concorda com o Ronaldo Giovanelli, Fabiane? Sem pressão. Sempre. Na dúvida, sempre discordar do Capelanes. Essa foi a orientação que eu recebi quando cheguei na Rádio Bandeirantes. Corinthians já de volta para o segundo tempo.